comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Bom, tá de volta ao vivo em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, depois de alguns dias, na quarta, na quinta, na sexta, onde tradicionalmente a gente faz os nossos encontros ao vivo aqui todas as manhãs. Eu estava me recuperando ainda, a voz não estava legal. Na terça-feira eu terminei o programa rouco e achei que se eu fizesse o programa na quarta ou na quinta, eu não teria voz para o encontro no sábado. Na sexta eu viajei a Brasília, então já não daria para fazer. Mas enfim, tá tudo bem, agora a voz está recuperada, 99,3%. Então dá pra gente fazer o Mensagens que está começando agora, aqui pela webradiovagalume.com, nessa manhã de segunda-feira. Boa semana, boa segunda-feira para você que acessa pelo site, pelos aplicativos, pelo Taneim e nos acompanha em qualquer lugar do mundo. Eu sou o Flávio Siqueira e a gente tem muito para falar nas próximas 2 horas. As reflexões que vão brotando aqui, como os frutos brotam em uma árvore e você sabe que aquela macieira ali vai dar maçã, mas você não sabe qual maçã vai ser mais doce, qual vai ser maior, qual vai ser menor. Ainda que seja esperado que a macieira dê maçã, as maçãs variam. Nada é igual, não existe um padrão absoluto onde tudo como numa fábrica de robôs faz com que a natureza seja absolutamente simétrica. Claro que existem os padrões da natureza, os padrões matemáticos, mas ainda assim os padrões têm sua assimetria e essa assimetria traz beleza. Aquilo que a gente vê com alegria, sabendo que vai ser macieira, que vai dar maçã, mas sem deixar de alimentar certa valorização, certa alegria de ver aquela assimetria daquela árvore. Então vamos dentro dessa assimetria, sabendo que esse programa traz as mensagens, como se propõe no nome, né? Mensagens que chegam pela manhã, mas que sejam mensagens assimétricas, selvagens, provocativas, muitas vezes desconstrutivas, outras tantas, por que não? Quero comentar também um pouco sobre o nosso encontro em Brasília, que foi muito especial, que houve no sábado. Foi muito especial, houve contratempo também, história do endereço, se você não sabe, depois eu vou comentar aqui, mas isso também proporcionou coisas legais. Então, você que de repente foi ao encontro, um grande abraço, muito obrigado por ter ido, a gente volta pro assunto já. Para você que não foi, vai poder ouvir um pouco do que aconteceu no último sábado em Brasília. E é claro, as participações de sempre aqui do Mensagens, pelo nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. No chat da rádio, daqui a pouco eu vou entrar, no Facebook e no nosso WhatsApp, 5192461960. Eu te confesso que eu ando em déficit com as mensagens. Eu abri o e-mail agora e vi que tem um monte de e-mail. Eu estava um pouco distante disso nos últimos dias. Então, na medida do possível, vamos tentar recuperar algumas aqui. E as novas que chegarão serão prioridade nessa manhã de segunda-feira. O Mensagens que Chegam pela Manhã, com as músicas também, já está no ar, aqui na webradiovagalume.com.
do Sheryl Crow aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Bom dia aos amigos do chat, Tatá, a Nina, o Sol. Geralmente temos a Lua ali, né? Hoje apareceu o Sol, Giza, Máximo. Quem mais? Paulo Ramos de São Paulo, Slade, Ana de Itapetininga. As pessoas estão entrando agora no chat da rádio, aqui na página inicial da web radiovagalume.com. Você que ouve no aplicativo também tem a opção de você clicar chat e conhecer tanta gente querida que está agora ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Daqui a pouco eu trago um texto do livro Menino que Anseia pelo Céu. Prepare-se para refletir junto. Espero que faça bem para você que me ouve, seja de manhã ao vivo na segunda-feira ou nas reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Monte Castelo, Legião Urbana, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Daqui a pouco a gente começa a nossa interatividade pelo nosso WhatsApp 5192461960, pelo contato @webradiovagalume.com, pelo chat, pelo Facebook. A interatividade é fundamental aqui no nosso encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu nasci no meio da década de 70 em São Paulo, capital. E quando eu era criança, eu me lembro que a gente morava num apartamento. Acho que o primeiro apartamento que eu sou um cara de apartamento, eu sou um cara urbano. Eu cresci assim em São Paulo. O primeiro apartamento que a gente morou foi ali, se não me engano, na rua Joaquim Floriano, ali na Vila Olímpia. Foi naquele bairro que eu cresci. Vivi bastante tempo, até a minha adolescência, enfim. Depois voltei para lá quando o Flavinho nasceu e tal. E naquele tempo, nos anos 70, né, quando eu nasci, os apartamentos, por exemplo, eram apartamentos grandes, ou pelo menos grande parte deles. O apartamento que eu cresci, o que eu fiquei mais tempo, ali na rua Santa Justina, quase entre a Clodomiro Amazonas e a João Cachoeira, lá na Vila Olímpia, era um apartamento super grande, com 2 andares, com um monte de quartos, tal. Era grande, né? Depois, com o tempo, à medida que novos apartamentos foram sendo construídos, as construtoras foram investindo demais, o bairro mudou. Isso não só na Vila Olímpia em São Paulo, mas no Brasil de maneira geral. Novos apartamentos vieram e eles foram diminuindo. E não só diminuindo, eles foram se tornando mais frágeis, digamos. Eu me lembro que antigamente, hoje eu moro num apartamento que é um apartamento antigo, então as paredes são sólidas, né? São paredes, se percebe uma construção diferente e tal. Os apartamentos novos, eu me lembro que eu morei num apartamento em Brasília, se não me engano, em que a parede parecia uma casquinha, né? Você ouve tudo que o vizinho fala, é um apartamento novo, mas é tudo casquinha, é tudo frágil e pequeno. Então se investe na fobia, no medo das pessoas, das ruas, o medo de sair de contato do fora, e aí se faz clube, condomínios com clubes, não sei o quê, e se usa isso inclusive como argumento de marketing. Eu já falei uma vez aqui que eu conheço uma pessoa que mora num apartamento, mais ou menos nesse esquema, e quando ela comprou o apartamento pagou uma grana tal, porque eles prometiam um monte de benefícios. Será um bairro fechado, um clube, aqui no nosso prédio, no apartamento terá muitas opções, incluindo o espaço zen, incluindo pet agility, incluindo isso e aquilo. Aí depois que foi construído o apartamento, o espaço zen é o seguinte, é um banquinho lá no meio do estacionamento do carro, com uma plaquinha escrito espaço zen. O pet agility é um cantinho do terreno ali, bem pequenininho, que eles deixaram o terreno como era e botaram um cano no meio para os cachorros entrarem. É um pet agility, uma placa, pet agility. Então isso foi reduzindo os espaços, né? As pessoas moram pior, moram em apartamentos mais caros, em apartamentos menores, a não ser que morem num apartamento mais antigo ou muito caro. Claro que há apartamentos grandes, novos, mas esses são muito caros. Quem não tem muito dinheiro para gastar, para comprar ou alugar um apartamento desse tipo, ou mora num mais antigo ou mora num pequeno novo. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa é uma dinâmica não só dos apartamentos, essa é uma dinâmica da nossa vida, da nossa sociedade. Os nossos espaços vão sendo reduzidos. Ainda voltando para minha década de 70, a década de 70 até que eu nem lembro tanto, eu era criança, eu lembro mais da década de 80. É claro que tinha congestionamento, tudo mais, mas nada comparado com o que, por exemplo, hoje acontece, não só em São Paulo, mas em
todas as capitais. Mas vou ficar em São Paulo, que foi onde eu cresci. Hoje em São Paulo você mal anda no trânsito. Independentemente do horário que você vá, tem congestionamento, tem problemas. Aí se criou há alguns anos o rodízio de carros. Durante um dia da semana você não pode sair com um carro com determinada placa que tem a ver com aquele dia, né? A não ser em outras regiões que não pertençam ao centro expandido da capital em determinados horários de manhã ou à tarde. Aí depois, eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Trânsito em São Paulo entre 2007 e 2008, e os ouvintes, isso já vai fazer quase 10 anos, né? Os ouvintes entravam no ar dizendo, mas tem que ter mais rodízio, esse rodízio não é suficiente, tem que proibir mais placas. Aí eu perguntava, mas você está deixando o seu carro? Você está fazendo a sua parte? Já que você deseja que a prefeitura imponha mais um dia de rodízio, por que você está com o seu carro hoje? A gente não quer fazer a nossa parte, a gente quer que alguém tome a decisão por nós e obrigue os outros para livrarem a rua para que eu passe. Mas enfim, o trânsito em São Paulo e em todos os lugares se tornou com espaços reduzidos. A gente não pode mais circular com tanta liberdade, mas não é só de carro. Quem pega o transporte público muitas vezes percebe o transporte público lotado, os metrôs lotados, os ônibus lotados. Tem mais gente vivendo na cidade, tem mais gente no mundo, né? Em relação a 20 anos. A população aumentou e os espaços foram reduzidos. Mas não são só espaços físicos. Nós somos mais ou menos como aqueles gados que ficam em currais, em espaços pequenos, para engordarem e serem abatidos, para não se movimentarem, para não se tornarem selvagens. Nós nos acomodamos quando os nossos currais diminuem e quando os nossos espaços também ficam menores. Quando eu moro num apartamento pequeno e me contento ali, eu perco a conexão, o relacionamento na realidade com a natureza, com os espaços maiores. Por exemplo, o meu irmão, nós crescemos juntos, né? Eu e meu irmão temos uma diferença mínima de idade, 1 ano. E a gente viveu sempre em cidade e tal. Faz pouquíssimo tempo, talvez 1 ano, que ele se mudou para o interior de Minas. E eles estão morando lá, ele e a mulher dele, numa fazenda, num campo, né? E aí quando eu vou lá visitá-lo, ele fala assim, olha aqui, e aí tem galinhas caminhando no jardim, cachorro e grilos e árvores e montanhas e não sei o que. E ele fala, eu não quero mais sair daqui. Aí ele fala, tá vendo o carro ali, ó? Eu deixo com a chave no contato, eu deixo a porta da casa aberta, minha bicicleta, ele falava, fica lá fora. Nunca ninguém mexeu. É meio que uma comunidade, assim tem de uma família, tá? Enfim, tem bastante gente conhecida na realidade que mora perto. Um cuida do outro, um ajuda o outro. E ele fala, eu não quero mais sair desse espaço. Ele mora numa casa grande, simples, mas grande, e construída por eles ali, pelo sogro e tal. E o sogro, o nosso querido Aguinaldo, eu estava conversando com ele um dia que eu fui lá, ele me dizia, olha, uma casa dessa, como essa que o seu irmão mora, eu construo em 1 semana. Pouco mais, com 5 mil reais dá para fazer uma casa dessa. E é uma casa boa. Aí eu me lembro do mercado imobiliário, né? Não, você paga uma casa como a que meu irmão mora lá em Poços de Caldas, por exemplo, em São Paulo. Olha, custaria no mínimo uns 200 e poucos mil. Ele constrói por 5. Né? Os nossos espaços financeiros diminuem, tudo é mais caro, você precisa gastar mais, tudo é pesado, tudo é difícil, você precisa trabalhar muito, porque os nossos espaços de liberdade, até de consumo, um consumo consciente, diminuem. Não temos os nossos espaços mais. Você acha que isso é à toa, não? Você não percebe que os espaços vão sendo reduzidos? Espaços de diversão, espaços de entretenimento, espaços de cultura. É claro que é muita coisa boa. Mas se você se colocar no fluxo de massa, de média, de mídia, né? Você vai ter, que espaço você vai ter? Vá se entreter com os programas dominicais, com os cantores populares. E o espaço de reflexão? Onde é que você encontra? Por exemplo, na mídia aberta, né? Onde é que tem espaços de reflexão? Espaços de provocação? Onde é que tem? A não ser espaços de entretenimento. Você consegue perceber uma conexão entre esses fenômenos que diminuem os espaços, que no fim das contas diminuem os nossos espaços de pensar?
Quanto mais cercado, quanto mais muros, quanto mais cercas, quanto mais impedimentos, quanto mais obstáculos, obstruções no seu horizonte, menos possibilidade de enxergar o sol nascendo ou se pondo. Então agora você não vê mais o sol, você vê o prédio na tua frente, você vê um muro na tua frente, você está cercado. Não há espaços, então você sobe, muda a sua perspectiva e agora sobre o prédio você continua vendo a cidade, mas vê também o sol, vê também o horizonte, vê também que há amplitude, vê que o mundo não termina no fim daquela rua, vê que o mundo não termina nas grades daquele prédio, vê que o mundo não termina no fim daquele muro. Há mais, há mais, há mais. Esse é um fenômeno interior. Ele se projeta na nossa vida, na sociedade, nos prédios, nas casas, nos carros, na nossa educação, na nossa cultura, na nossa religiosidade. Os muros da religião. Você é o quê? Você é cristão? Você é budista? Você é ateu? Você é o quê? Defina-se. Coloque aqui algo que me dê segurança para lidar contigo. Você não pode ser selvagem. Eu quero um muro. Eu quero uma jaula para te engaiolar, e então você não voará mais, você deixa de ser selvagem. Fique feliz aqui, porque nessa religião, na minha religião, eu te dou alpiste de qualidade, darei água. E por que você vai se aventurar voando por aí na selva, nas árvores? Vai que um predador te pega. Você sabe que os bichos selvagens são uma vida mais curta? Esses domésticos aqui são muito bem cuidados. Eu vou te levar para o pet, de vez em quando, pet muito caro, né? Se for um cachorrinho, tá? Um pet, esses que tratam os bichos como bebês, vão passar creme anti-rugas no poodle. Não é muito melhor? E assim a gente vai vivendo, sem perceber que os nossos espaços vão se reduzindo, fazendo com que a gente se torne confinado. Não só fisicamente, mas existencialmente, espiritualmente, filosoficamente, intelectualmente. A gente vai se confinando. Outro exemplo de confinamento intelectual. Quanta gente acha que você só pode ter... Eu estava ouvindo um dia desse uns comentários, uma palestra sobre Shakespeare, e se falava sobre uma discussão, uma possibilidade tal, de algumas pessoas que diziam: olha, Shakespeare na realidade provavelmente não existiu. Esse texto talvez tenha sido escrito pela rainha e ela não queria se expor, então ela usava um pseudônimo, tal, coisa que historicamente é muito pouco provável. Existem muitas razões para acreditar que Shakespeare realmente existiu, mas o interessante é que o comentário de uma das pessoas que falava sobre isso era assim: na minha opinião, é provável que essa ideia de que talvez Shakespeare não tenha existido é porque Shakespeare não era um intelectual acadêmico. Ele não partiu de nenhuma academia, tal. E o cara que revolucionou a escrita, o texto, né, o trabalho do autor, tal, textos revolucionários e muito marcantes na cultura ocidental, é um cara que veio do nada. Então fica difícil admitir esse tipo de coisa. É melhor dizer que não existiu, porque a prerrogativa da intelectualidade, da sabedoria, tem que ser da gaiola ou da jaula, por exemplo, da academia. Os acadêmicos sabem, os que não são não sabem. Você escreve um livro, você tem que tecer ali a sua reverência, colocando a bibliografia. O Rubem Alves dizia uma coisa que eu acho muito legal, já comentei algumas vezes aqui. Ele falava assim: eu saí do mundo acadêmico porque, na minha opinião, dizia o Rubem Alves, é impossível você permanecer no mundo acadêmico e não se tornar um ruminador do pensamento dos outros. Então eu vou viver dizendo: olha, segundo fulano, segundo ciclano, e o fulano dizia, não sei quem falava, e olha, segundo o pensador do século XVIII, e no século XIX, mais um século... Vem cá, e eu? O que eu penso? Eu não tenho coragem de sair da minha jaula. Eu não tenho coragem de voar. Eu não tenho coragem do céu. Eu não tenho coragem de ser selvagem e expor dizendo na minha opinião. Porque então eu me exponho, é minha opinião. E se ela for errada, e se ela for ruim, e se ela for... melhor não exceder esse limite, não aproveitar o espaço. É melhor me confinar mais uma vez no nível da, abre aspas, intelectualidade acadêmica. Não estou com isso desfazendo da intelectualidade acadêmica, mas não dá para você limitar a sabedoria, a inteligência, o pensamento a isso. Assim como não dá para limitar a nada, a ciência, a teologia, a filosofia, a nada. Somos selvagens. Bom, essa longa introdução é para compartilhar um pequeno texto contigo do livro Menino que Anseia pelo Céu, que fala justamente sobre isso, sobre nós e sobre os espaços. Me acompanha aqui.
As cidades e seus espaços limitados. Trânsito lento, apartamentos pequenos, calçadas estreitas. Gente apressada, confinada em seus carros, em seus ternos, em si mesmo. Onde estão os espaços para a dúvida, por exemplo? Faltam espaços para o amor. A fé confinada em caixinhas de sapato japonês. Relacionamentos estreitos, pensamentos pequenos, sonhos que deixaram de ser, gente encolhida, encurralada, gente apertada. A alma é selvagem, quer liberdade. Projeta-se na casa grande, no espaço amplo, na vista para o mar. Procura o abraço prolongado, as bocas, os beijos, o ar. Estica-se como pode, tenta romper o que prende e finalmente ser. Compre, venha, faça, siga, vote, creia. E a alma vai. E a gente crê. Os espaços continuam claustrofóbicos. Será assim, até que a liberdade seja um valor. Será nossa casa a partir de agora, a liberdade. Nosso espaço existe no ponto em que aceitamos estar. Entre o despertar e o sono, entre o que escolhemos ser, pensar, nas dimensões que se impõem como olhar e então se expandem e redimensionam todas as coisas. Espaços não são lugares, são dimensões interiores. Eles diminuem sempre que aceito o juízo dos preconceitos, o peso da culpa, o medo de existir, de corresponder expectativas, de aparentar o que todos são. Fico pequeno quando deixo de ser o que sou. Cresço quando assumo o que sou, quando sou. A liberdade é uma conquista diária, um caminho para quem precisa de espaço, sente falta de ar, de céu, de gente, de vida. Espaços não são lugares. No Rain, Blind Melon aqui no Mensagens que Chegam pela manhã pela web radiovagalume.com. Estamos ao vivo nessa manhã de segunda-feira e as reprises à tarde, à noite e de madrugada, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Quero falar um pouco sobre o encontro que houve sábado em Brasília. Eu não sei se você acompanhou, mas nós tivemos um contratempo assim no sábado mesmo, porque é o seguinte, o encontro foi marcado ali na Sociedade Pestalozzi em Brasília, né? E o endereço da Sociedade Pestalozzi em Brasília, no site da Pestalozzi em Brasília, era mas na realidade não era, estava errado. No próprio site da Sociedade Pestalozzi, no mapa, no Google, enfim. E nós divulgamos conforme o endereço que estava no site, né? E eu saí do hotel às 2 horas, eu estava a 15, 20 minutos de lá, justamente para chegar mais cedo. O encontro estava marcado às 3. E aí eu fui no GPS, botei eu aluguei um carro lá, botei no mapa, cliquei no GPS e o GPS me levou para uma academia. Falei, caramba, não é aqui, né? Aí eu mandei a mensagem para Valentina lá da Pestalozzi. Valentina, não tô achando. Ela falou, não, peraí, né? Você tem certeza? Vê no site e tal. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu reprogramar aqui. Aí o GPS falou, não, anda mais um pouco. Falei, bom, talvez eu tenha programado alguma coisa errada e vamos lá. E fui. Cheguei ali no lago. As pessoas aproveitando a água, nadando, não sei o que. Eu parei ali no estacionamento, não via nada, tinha uns restaurantes em volta. E aí tinha um cara tomando conta de carro. Eu falei, vem cá, você sabe a Pestalozzi e tal? Ele não sabia, ninguém sabia. E alguém passando ali, Flávio, é você? Eu sou o Carlinhos, eu também estou procurando aqui. Eu falei, poxa Carlinhos, então vamos tentar achar juntos. Aí eu desci do carro, fui com o Carlinhos, aí eu vi que não tinha nada lá. Eu falei, Carlinhos, vamos fazer, você está de ônibus? Ele estava de ônibus. Então vem comigo, vamos junto. Eu aproveito e dou uma carona e a gente acha juntos o lugar. Bom, aí chamei a Valentina de novo, ela, mas meu, o que está acontecendo? Tal? Para em algum lugar aí e eu vou pedir, me dá um ponto de referência, eu vou pedir para alguém te encontrar. Parei num lugar, ela pediu pro Caleb vir de moto, ele veio, me achou. Eu disse, tô aqui em frente à associação dos bombeiros, uma coisa assim, e ele veio. E aí ele foi me levando e eu vi que era longe, não era lá. Quando eu cheguei lá na Pestalozzi, já uns 15 minutos atrasado, o encontro estava marcado para as 3, tinha umas 5 ou 6 pessoas ali, né? O que me indicava que todo mundo errou, porque tinham muitos inscritos, felizmente, para esse encontro em Brasília. 5 ou 6 pessoas dizendo, eu também, eu tive dificuldades e tal.
Bom, eu falei, então não posso começar agora. Eu vou ter que dar um jeito de entrar em contato com essas pessoas e não sabia como. E aí me veio a ideia de colocar um post no Facebook, né, dizendo, olha, o endereço está errado, o endereço certo é esse, é trecho 3, e os endereços em Brasília são meio confusos, quer dizer, para mim, confusos, né? Talvez seja até mais prático, mas é tudo em código, setor, não sei o que, números. Pra gente que está acostumado com a rua Pintacilgo da Silva, né, lá fica um pouco difícil, rua X23S, não sei o que, setor, tal. Depois você entende, você pega a manha, mas até lá é difícil. E aí eu fiquei preocupado com as pessoas que de repente foram de ônibus e tudo mais. Eu falei, vamos esperar. Botei no Facebook, algumas pessoas começaram a me chamar no WhatsApp. Eu fiquei de olho e atento ali para quem me chamasse no WhatsApp. Botei o número do WhatsApp no Facebook, comecei a responder e tal. E aos poucos as pessoas que estavam perdidas começaram a chegar, todos dizendo, olha, nos perdemos, fomos para não sei aonde. E lá disseram, olha, tá todo mundo perguntando da Pestalozzi, mas não sei, não é aqui. O que indicava que todo mundo estava perdido. Aí as pessoas foram se encontrando lá, né? Foram para um lugar errado, começaram a perguntar, uma via que a outra estava perguntando, você está indo para o encontro com o Flávio? Tô. E aí vieram meio que em comboio, assim. E aí foram se achando e foram chegando. Em determinado momento eu falei, poxa, e se tiver alguém que foi de ônibus para lá? E tá lá, já eram umas 4 horas. Eu falei, eu vou lá. Aí o Adriano, que estava lá também, um amigo que foi ao encontro, o Adriano e a Kézia, o casal, o Adriano falou, eu vou contigo. E aí fomos, eu e ele lá, paramos no lugar onde parecia ser onde o GPS estava nos levando, né, onde seria o endereço que estava sendo divulgado. Eu desci do carro, falei, bom, se alguém estiver procurando aqui, vai me reconhecer e vai vir falar comigo e a gente leva para lá, dá uma carona. Mas já eram umas 4 e pouco, ainda já não tinha mais, ninguém veio falar, as pessoas já tinham se achado. Voltamos e ainda tinha gente chegando, né? Já eram umas 4 e tanto já, o encontro marcado para as 3. Bom, aí, mas todo mundo bem, todo mundo calmo, todo mundo aquietado. A Valentina e as amigas queridas lá dela que foram ajudar, fizeram um negócio muito legal, serviram gelatina, café, salada de fruta, pão de queijo, água e, poxa, suco, e todo mundo lá super à vontade, conversando, se conhecendo, tal. Enfim, o encontro foi começar 4 e tanto da tarde e obviamente terminou depois, né? Eu acho que durou mais de 2 horas, porque num determinado momento eu estava terminando ali, ouvindo as últimas perguntas, as pessoas interagindo, aí o zelador apareceu na porta, dizendo assim, dá licença, eu não quero atrapalhar não, mas é que vocês vão ficar muito ainda, porque eu vou ter que apagar as luzes, então, não, calma. A gente já vai. Aí fizemos mais uma ou 2 perguntas. Ele também tinha que ir embora, né? Tem os seus compromissos, tem que ir para casa. E obviamente que não faz sentido a gente obrigar o profissional a ficar lá. Então encerramos. E já às 7 e tanto da noite, era para terminar 5. Mas rendeu. Daria para ter ficado muito mais. O encontro em si foi muito bom. E eu sempre digo que cada encontro tem uma alma, tem uma identidade, né? Tem uma cara. E esse foi muito especial, todo mundo participou de uma maneira encantadora. Muitas perguntas, muitos comentários, muitas confissões existenciais, confissões de alma. Questões muito legais. Então foi um grande privilégio estar em Brasília. Muito tempo que eu queria ir a Brasília. Eu já não, desde que eu morei em Brasília e me mudei para o Sul, há uns quase 3 anos ou por volta disso, que eu não voltava a Brasília, não sem conexões de voo, mas que eu não descia na cidade para encontrar os meus amigos, como encontrei alguns. Infelizmente não deu para encontrar todos, mas encontrei alguns. Então foi muito bom. Eu pretendo voltar, quem sabe ainda esse ano, a Brasília. Foi realmente muito especial esse tempo lá, esses dias que eu fiquei lá, e eu sou muito grato a todos que participaram. Mais uma vez peço desculpas, eu não sei, porque é o seguinte, eu te confesso que eu sou um cara, eu não sei muito bem, eu não fico acompanhando as inscrições. As pessoas às vezes se inscrevem e me escrevem, mandam e-mails dizendo, e aí, eu me inscrevi, e agora? Tem um convite, um ticket, um bilhete, uma identificação? Eu não faço nada disso, eu não ponho o nome na lista, não. Mas se o cara não se inscrever e aparecer lá? Não tem problema. Não é isso, essa não é a intenção. Então eu não tenho muito controle, eu não fico contando quantas pessoas se inscreveram, quantas vão, quantas não vão. Eu sei até que é um problema, eu poderia pelo menos contar para ter uma ideia, né? A ideia eu tenho, eu vejo mais ou menos ali, mas eu não sei exatamente se alguém não foi, quem não foi. Então eu sei que uma pessoa que escreveu no Facebook dizendo, olha, eu não achei e desisti. Deixa eu ver até se eu acho o nome dela aqui. Eu nem sei se ela está ouvindo, mas eu vou escrever para ela daqui a pouco, inclusive dizendo que eu já direi aqui. Porque é o seguinte, eu não sei se você que me disse isso, né? Se você se inscreveu,
ou não, mas caso você tenha se inscrito e não foi, eu quero te mandar um livro, tá? Então depois me diz isso, se você realmente se inscreveu, tal. Eu tô procurando o nome dela aqui, mas enfim, depois eu acho. Tá aqui, ó, é a Jane Alves Ribeiro. Senti muito, mas fiquei perdida e desisti. Então, Jane, se você estiver me ouvindo, eu vou te escrever daqui a pouco, mas se puder até me antecipar, se você realmente se inscreveu e não foi, eu faço questão de te mandar um livro com dedicatória, tudo mais, tá bom? Depois você me diz, mas enfim. E aí foi assim, foi muito legal, foi muito especial, valeu muito a pena, fiquei muito feliz, todo mundo foi muito querido, foram muitas pessoas, muita gente, inclusive amigos, e foi muito bom. Então, mais uma vez eu quero agradecer a esse outro encontro. Você sabe que cada encontro me motiva. Às vezes eu fico meio parado em encontros, às vezes eu falo assim, não estou afim de encontros, vou ficar um tempo sem fazer, aí fico alguns meses sem fazer, fico um tempo parado, mas todas as vezes que eu volto para um encontro, eu volto com a mesma sensação. Isso é muito bom para especial. Eu vou falar de mim, não vou falar pelos outros. Essa conexão, esse momento, a oportunidade que eu tenho nos encontros de ver nos olhos e ouvir na voz, né, de pessoas que dizem, olha, esse teu texto, esse teu trabalho, a rádio, isso ou aquilo, fizeram diferença aqui, ali, para mim foi muito bom. E aí eu ouço muitas coisas legais, muito agradecimento, muita gratidão, que realmente eu acho até muito acima do que eu imagino, assim, em relação ao meu trabalho, o que me dá um significado muito bom, sabe? É para isso, é isso que vale. Ontem eu estava conversando com uma amiga que é advogada, que trabalha em promotoria, que está estudando para ser juíza, e ela está um pouco inquieta com o trabalho e tal, e eu estava dizendo para ela assim, o que vale no teu trabalho não é a promoção que você vai ter, não é ser juíza, é o significado de ser útil para as pessoas, e é isso que você tem que ver. Em todos os trabalhos, no meu, no seu, no padeiro, na juíza, no médico, enfim, em todo mundo, né? E é muito bom quando a gente tem essa dimensão dentro da gente, e em mim essa dimensão é renovada nos encontros também, e o de ontem foi muito especial também nesse sentido. Então, muito obrigado a todo mundo mais uma vez, um grande beijo a todos, e foi muito bom para eu poder estar contigo nesse encontro de Brasília. Espero logo voltar e certamente acontecerá. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Eu ia tocar uma música, mas deixa eu ler o que está acontecendo aqui no nosso e-mail. Daqui a pouco eu vou pro WhatsApp também, porque já que a gente está falando de encontro, né? Houve a Raquel de Brasília, Raquel Aires, que estava lá no encontro, ela mandou uma mensagem dizendo assim: o encontro dos vagalumes em Brasília foi muito bom, simples, vivo e forte. O encontro de liberdade e entendimento mútuo. Compartilho da mesma visão das frestas, que são pontos de luz da caixa que escolhemos. Meu exercício hoje é inserir as diversas caixas em minha caixa para ampliá-la. Entretanto, caixas que consigo ter acesso aqui, pois no Oriente e na Ásia acessaria de outras formas, outras caixas. Trato assim as religiões e lugares alternativos como mais uma forma de autoconhecimento, sem tornar isso fixo ou uma religião, onde eu posso ver por ângulos diferentes uma mesma coisa. Me conhecendo assim, eu conheço o mundo também. Raquel, você tem razão, muito obrigado. Eu acho que o problema é o seguinte, é quando a gente se apega a uma fresta dizendo essa fresta é a promotora de luz, quando na realidade não é uma promotora de luz. Nenhuma pessoa, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum pensamento pode se apegar ao absoluto e dizer sou o representante exclusivo do absoluto. Portanto, me ouça e não ouça nada mais. Eu estava falando ontem no encontro, a Raquel, que mandou um e-mail, certamente vai se lembrar, que é muito interessante nesse meu caminho, como ao longo dos anos eu recebo mensagens, né? As pessoas me escrevem ou vêm falar comigo nos lugares, nos encontros, e dizem assim: Flávio, olha, Flávio, você é espírita, mas não sabe, viu? Flávio, você é budista, mas não sabe ainda. Outro dia eu fui falar no encontro de um grupo religioso, tal, que me chamaram para ir, já faz alguns anos. Eles estavam indo num congresso lá e me deram liberdade para falar o que eu quero, né? E fui. Eu era o único que não pertencia a essa religião. Foi muito bom, tal. E aí quando terminou, as pessoas vieram para mim e falaram: você é dessa nossa filosofia aqui, mas você não sabe. Mal sabem eles
que aquela filosofia não é a detentora de nada. E se de alguma maneira eles se identificaram com o que eu falei ao ponto de puxarem para a religião própria, é porque na realidade o que eu estou fazendo aqui é tentando não me obstruir por conta da superfície. A gente fica nessa bobeira da linguagem a minha religião, ou a minha filosofia, os meus símbolos, as minhas crenças, mas isso tudo é a superfície, não é o que nos conecta. Dentro da água, abaixo da superfície, no mar, é onde há a conexão. E a conexão é de várias maneiras. A conexão vai de diversos possibilidades de links de pensamento. E aqui que a gente é humana. A conexão é humana e é selvagem. Então você fala, essa religião me trouxe muitas coisas boas. Eu acredito. Essa filosofia, esse pensamento me trouxe muitas coisas boas. Eu não tenho dúvidas. Que bom! Mas isso não faz da religião, ou do pensamento, ou da filosofia, ou do que quer que seja, a única promotora de luz. Da mesma maneira que alguém que me ouve dizendo, Flávio, você me trouxe muitas coisas boas. Que bom, eu me sinto um privilegiado. Mas vem cá, isso quer dizer que você vai se tornar dependente de mim? Isso quer dizer que se eu não tivesse nascido, a sua vida seria uma desgraça, seria um inferno? Você jamais se encontraria porque essa responsabilidade é minha? Esse seria um peso que me mataria, inclusive. Me imobilizaria. Eu seria o representante da luz e não sou. O que dá arejamento para o meu trabalho é essa consciência. Eu não sou importante. Como eu sempre digo, antes de mim o mundo existia e depois de mim continuar existindo da mesma maneira. O dia que eu morrer, é você que me conhece, as pessoas vão falar, poxa, é o Flávio e tal. Depois passa, né? É assim, e que bom. Então ninguém pode se colocar em religião nenhuma, em filosofia nenhuma, nada é detentor. Tudo é expressão, tudo é fragmento. Tem algumas que têm mais auto-enganos. Desculpa, minha tosse ainda está existindo. Tem outras que estão mais arejadas, né? Aqui eu posso ver um pouco mais. É questão das frestas. Tem frestas que estão mais reduzidas, tem frestas que estão mais abertas, tem janelas, né? Tem janelas e tem frestas, e tem portas abertas. A questão, tudo bem, mas assim, de alguma maneira, a pequena fresta ou a porta que está aberta, ambas refletem luz, uma menos, outra mais, mas nenhuma das duas produz luz. E é isso que eu estou dizendo. Portanto, esse pensamento teu, Raquel, é muito legal, sabe? Eu não me fixo nessa ideia como se ela fosse a promotora de luz, porque não é. Seria muito pobre, muito reduzido na nossa vida pensar dessa maneira. Você está dizendo, Flávio, é o quê? É ecumenismo? Não é nada, ismo nenhum. É o que eu penso. É só isso. Eu não estou pregando nenhum ismo, né? Aliás, no encontro no sábado eu tive uma conversa assim com a Marina, querida Marina, que desde que eu cheguei lá eu vi que ela tinha um sorriso muito acolhedor, uma carinha muito feliz, e em determinado momento ela se colocou para falar e ela disse, olha, eu tenho os meus pensamentos, as minhas posturas, as minhas ideologias, sempre achei que eu era uma pessoa muito aberta, muito compreensiva. Em determinado momento eu entendi que não, hoje eu me vejo em relação àqueles que pensam de maneira diferente a que eu penso, por me considerar uma pessoa aberta, enfim, livre e tal, eu me oponho. E essa oposição está me incomodando porque eu estou me vendo igual àqueles que eu criticam. Eu estou defendendo as minhas ideologias, as minhas posturas, mas essa oposição me faz mal. E eu estava dizendo para a Marina, pois é, Marina, é uma caixa defendendo a outra caixa, saia. Você não é isso que você disse agora, sou isso. Não, você é a Marina. Você é a Marina. E a Marina hoje pensa assim, se posiciona assim, um assado, maravilha. Continue sendo, mas sem necessidade de se opor àquele que vem na oposição, porque na realidade sempre é uma confissão. Eu que aponto o dedo para você e digo, você está errado, eu estou me confessando. Quando a gente entende isso, a gente se pacifica com os opositores. A Fabiana mandou uma mensagem aqui, não fui ao encontro por não saber onde era. Pois é, Fabiana, que droga isso, né? Mas paciência, é mais uma razão para eu voltar a Brasília em breve. E voltarei, tá bom, Fabiana? No seu caso, Fabiana, também não sei se você se inscreveu ou não se inscreveu. Caso tenha se inscrito, para quem se inscreveu e não foi ao encontro por conta dessa história do endereço, me diga, tá? Para eu mandar um livro para compensar de alguma maneira, tá bom? Beijo para você, Fabiana, muito obrigado. A Melissa nos manda um e-mail. Seja muito bem-vindo de volta. Você e os ouvintes, um ótimo dia. Em alguns programas anteriores você comentou sobre a distração que temos em nosso dia a dia com telejornais sangrentos e uma rede social que nos deixa como robôs programados. Enfim, aí eu me lembrei do quanto eu estive muito deprimida por causa da dependência que tive da tecnologia e que felizmente
estou muito bem recuperada. Por exemplo, eu desativei a minha conta no Facebook há 2 anos e agora estou há 5 meses sem ver televisão, lendo mais livros, ouvindo muita música, conversando mais com as pessoas, com muita sensibilidade e atenção. Ela complementa, deixa eu ver aqui numa outra mensagem. O encontro foi muito bom, Flávio Siqueira, que beleza, você sempre fazendo seus encontros, expandindo as suas provocações, nos incentivando a desconstruir e aceitarmos quem somos e sem sermos moldados pelos outros, sem sermos reféns da religião e da sociedade condicionada. Mais uma vez, grande abraço, mamãe te manda um beijo, é legal que você tocou Legião Urbana, essa é minha preferida, é a Melissa e a Adelaide que nos ouvem. Melissa, valeu, beijo pra você, pra sua mãe, muito obrigado. Em relação ao que você comenta das tecnologias, da rede social, dos telejornais, é aquela história, eu não tô aqui demonizando nada disso, não tô dizendo não veja jornal, não veja televisão, não veja não sei o quê. De qualquer maneira, você não percebe como você entra nesse fluxo de abstração, de sequestro mental, que vai te incutindo uma série de restrições, como no começo do programa a gente falava sobre os espaços que vão sendo reduzidos. À medida que você se entrega a essa virtualidade de maneira viciada, inclusive, o seu mundo se torna daquele tamanho, os seus pensamentos se tornam daquele tamanho, suas referências se tornam balizadas por aquelas referências, né? E fora que isso vai modificando até o seu jeito de pensar, de se posicionar. Eu vejo, por exemplo, meu filho, com 13 anos, super ligado em tecnologia e tal, como tem que ser rápido, tudo rápido, vai mexer nas fotos do computador, aí eu falei, calma cara, eu não tô vendo nada, calma, aliás, é muito lento, vai provocando na gente uma velocidade que nos impede de ver, né? De prestar atenção. A gente vê superficialmente, quando ele faz isso, ele vê as fotos superficialmente. Ele não está vendo as fotos, ele não está vendo os detalhes. Ele está descartando, passando. Então a gente deve incutir também na gente esse espírito de observar, de ver, de pensar, de respirar esses telejornais que você se refere. Da mesma maneira, eles como o boxeador que coloca o cara nas cordas e fica dando soco no cara até o cara cair, é mais ou menos isso, encurrala. Né? Você fica ali com aquela coisa, e aí vem um apresentador dizendo que absurdo, veja o crime, esse país, porque as autoridades, porque, enfim, te incutindo um rancor. Não é à toa que hoje em dia se fala, a gente vê um mundo cada vez mais raivoso, né? Atiradores por aí, gente morrendo, discursos de ódio, de terrorismo, por quê? De ódio político. Por que o mundo está mais cheio de ódio? Você não percebe isso, não? Não, veja no dia a dia, veja no trânsito. Ontem eu estava no trânsito na volta, indo para o aeroporto. E aí eu aluguei um carro, fui devolver o carro, antes ia abastecer. E aí eu estava procurando um posto ali, não tinha posto perto do aeroporto. E aí eu devo ter me distraído, eu não vi. Eu sei que eu estava na minha faixa, tinha uma mulher passando ali, eu não sei se ela achou que ia invadir, eu não sei exatamente. Eu sei que ela fez um escândalo, uma buzinada, e me xingou, e não sei, eu falei, caramba, precisava de tanto, né? É ódio projetado nisso, é ódio incutido no trânsito. A gente, em toda a oportunidade que a gente tem, a gente extravasa o nosso ódio. De onde ele vem, né? Claro, tem as experiências cotidianas, mas de alguma maneira esse é o nosso alimento, e o que nós pensamos, o que nós vemos, a maneira como nós nos relacionamos com a vida, com o mundo, tem a ver com os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos têm a ver com aquilo que os alimenta. Então, se a gente se alimenta exclusivamente da virtualidade, exclusivamente do ódio, exclusivamente das notícias tensas, é assim que nós vamos ser, não tem como ser diferente. Isso não é negar a realidade. Às vezes eu ouço gente dizendo isso, não, eu vejo porque eu tenho que saber a realidade. O que é a realidade? É isso? E é só isso? E para quê? O que vai te transformar, não sendo um refém dessa tal realidade? Então é muito bom a gente refletir sobre isso, até que ponto nós estamos nos entregando a essa insanidade que nos rouba. E aí volto para o início daquilo que eu falei no programa. Se você não ouviu, ouça depois nas reprises. Eu li o texto sobre espaços, para quem está chegando agora. Resumidamente eu estava dizendo o seguinte, os espaços que se projetam na redução do tamanho das casas, dos apartamentos, no trânsito mais lento, nós temos menos espaços na vida de maneira geral, eles refletem os espaços interiores que também são reduzidos. Você não tem movimentos para reflexão, para crítica, para provocações, para concordar, para discordar. Você precisa seguir aquele trilho
e aquele trilho linear ou aquela rota estreita, porque se você sai dela, você vai ser rotulado de revolucionário, de anarquista, de rebelde, de ateu, de herege, de não sei o que, e com medo disso a gente se mantém no fluxo da manada para ser igual a todo mundo. Então que a gente se abra em liberdade, afinal de contas eu lembro, afinal, você sabe disso, nós somos selvagens ou não somos? Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Então, chegando agorinha e adorando o que acabo de ouvir. E essa pergunta, né? Somos selvagens ou não somos? Claro, você alertar que não devemos criar dependência nem de você e nem de qualquer um. Eu acho que olhar para dentro, aquietar, é realmente o caminho. Eu percebo que as pessoas que não são selvagens, elas criam dependência sim, e precisam de um líder, de um guru, de uma religião, porque elas não se escutam. Porque se parar um pouquinho, aquietar, como você sempre nos faz lembrar, vai ver que a gente é bicho solto e precisa realmente dessa liberdade. Óbvio, pessoas, livros, programas com o intuito de nos despertar ou nos ajudar a despertar são sempre bem-vindos. Só que a atitude e o movimento tem que ser nosso e não podemos te responsabilizar nunca por isso. Eu gostei muito de você falar disso hoje, logo que eu liguei na rádio. E eu gostaria muito, caso você queira fazer alguma alusão, porque eu vejo muita inquietude a respeito de mais uma data, 29 agora de julho, quer dizer, estamos aí, né? Eu sei, o fim do mundo não acontecerá. Eu acredito que acaba a todo momento, a todo instante, quando mudamos a nossa visão. Mas eu gostaria muito que você fizesse algum comentário sobre isso. Eu não sei se você leu alguma coisa, mas eles falam de movimentos cósmicos e de alguma coisa relacionada ao universo e a uma data. Não sei, me deu vontade de ouvir isso da sua parte hoje. Qualquer frase já vai ser muito bem acolhida, caso você deseje falar sobre esse fim do mundo no dia 29 de julho de 2016. Abraço a todos, um bom dia. Muito obrigado, Alexandra, de Uberlândia, em Minas Gerais. Alexandra, eu te confesso que essa eu não sabia ainda, essa eu não tinha ouvido, mas essa, né? E aí, enquanto você falava, eu rapidamente busquei o Dr. Google aqui para ver se tem alguma coisa, o que está se falando sobre isso, e aí eu caí numa notícia dizendo que... vamos ver aqui, já é um site que aborda isso... esses textos do site fazem a composição de avisos sobre o fim dos tempos. Já houve várias mortes em massa causadas por fanáticos religiosos que convenceram, deve ser convenceram, as pessoas às vezes confundem convenceram com convencerão. Convenceram seus seguidores que o mundo acabaria causando assim genocídio. Um dos casos repercutiu, foi em meados da década de 90, uma seita na Malásia, não traz muitos detalhes. E também nem vê o caso, né? Você sabe que existem alguns componentes que nos fazem pensar assim. Um deles é o medo. A maioria das prisões, Alexandra, são movidas pelo medo. E a gente estava falando agora há pouco sobre, por exemplo, a cultura do jornalismo sangrento na televisão. Se você for perguntar para os produtores de TV, os jornalistas que valorizam os donos de emissoras, diretores artísticos, tal, esse tipo de conteúdo, eles vão argumentar, é que isso dá audiência, né? Mas por que dá audiência além da coisa mórbida das pessoas? Porque nós somos movimentados pelo medo. O medo nos movimenta, sim. Agora, não é só o medo, seria o amor também. O medo e o amor, a esperança e a desesperança, esse movimento entre polos, é muito usado na religião, é muito usado na política. Como é que, por exemplo, politicamente se faz? Veja um candidato, agora vão começar as eleições municipais, você vai ver. Você sabe disso, né? Os candidatos fazem o quê?
porque a fome, a miséria, porque aí começa a falar, não, porque não, pessoas estão sofrendo, porque o mundo, porque... Isso a gente sabe, né? Então ele está trazendo a desesperança, daqui a pouco ele se coloca como a esperança. Mas eu vou mudar isso, mas eu farei tal coisa, mas eu... E quando chegar lá a gente sabe o que acontece. As religiões... Por que a religião... Eu me lembro quando eu fazia... Há alguns anos, quando eu comecei o meu trabalho aqui, o blog e tal... O meu público predominantemente era um público cristão, né? E eu recebia muita xingamento ou crítica ou questionamentos no mínimo de pessoas que diziam: Flávio, eu acho muito bonito o seu trabalho, mas vem cá, você não fala do diabo? E onde é que são os demônios? E os pecados? Precisa ter. Ninguém consegue se ver sem essas coisas, ou ninguém. Estou dizendo quem se movimenta por conta dessa polarização, né? Eu só consigo entender Deus se eu incluir o diabo. Você entende isso? É aquela história que eu já contei várias vezes aqui do Saramago, do Evangelho segundo Jesus Cristo, o livro que faz com que o Saramago praticamente fosse expulso de Portugal, onde ele coloca Deus e o diabo num diálogo, e o diabo se coloca de uma maneira mais boazinha e tal, e Deus fala: não faça isso, porque se você não existir, eu também não existo. Culturalmente, religiosamente falando, é assim. Poucas pessoas conseguem conceber a ideia de Deus, eu estou falando religiosamente, sem incluir nessa ideia o diabo. Tem que ter o polo, tem que ter a polarização. Então essa coisa do medo é natural nesse tipo de discurso que vai movimentar livros. Eu não tenho dúvida que você deve ter um monte de livro falando sobre isso, palestras, seitas e tudo mais que se baseiam nessa crença. Quando passar o dia 29 de julho... mas é que houve sim as alterações, no mundo não explodiu, mas acabou. E vai como foi naquela coisa do 12 do 12, que não aconteceu nada, e as pessoas, não, mas foi um portal que se abriu para que as mentes... Né? Então a gente vai ficar sempre nisso. Vai passar o dia 29, aí vai vir a data do 2019, do Chico Xavier, né? O fim vai acabar... E é o medo que nos cativa, que nos prende, que nos coloca nas gaiolas. Então eu preciso dessa religião, então eu preciso dessa seita, então eu preciso... E mesmo as atitudes que partam disso, falando: então seria uma pessoa melhor, então seria uma pessoa mais caridosa, então seria uma pessoa mais religiosa. Sinceramente, eu não gosto, ainda que seja um discurso de caridade, de amor, de religião, se isso partir do medo. É uma caridade distorcida, é uma amorosidade distorcida. E alguém dirá: mas é melhor do que nada. Não, mas nós não temos só duas opções. As opções não são só nada ou parta do medo, né? O fundamental é que você tenha consciência. O mundo começa e o mundo acaba na gente. Quando a gente se abre, se projeta em consciência, o mundo começa. Quando a gente se blinda, se encurrala, se fecha, se reduz, o mundo vai acabando na mesma proporção. Então para com essa bobagem. Isso é bobagem, daqui a pouco virá outra coisa. O ser humano... olha, lá no encontro de Brasília, houve uma conversa sobre... eu não me lembro agora o termo. Foi uma pessoa querida, um rapaz que perguntou: o realinhamento planetário, tal, isso não está produzindo uma nova consciência? E eu estava dizendo para ele: olha, em primeiro lugar, quem somos nós para falar de realinhamento planetário? O ser humano não sabe nada sobre o espaço. A ciência assume que sabe só 4% em relação ao universo. E eu acho que esse 4% é um número muito otimista, porque se eu não sei o que é o 100%, como é que eu posso dizer que é 4%? 4% do quê? Né? Então, sabe, o universo, como eu costumo sempre dizer aqui, o macro, o infinito, o que a gente não sabe onde termina, o que é, para onde vai... Isso acontece dentro da gente. O macro se projeta no micro. Os mistérios do universo, dos planetas, dos sistemas, dos multiversos, das dimensões, que não cabem na nossa mente cartesiana, linear, limitada, cronológica, temporal, fragmentada, que não cabe. Mas por alguma razão se projeta no micro. As dinâmicas dos planetas, incluindo aquelas que a gente nem conhece, acredite, são reproduzidas na dinâmica das formigas. É a mesma dinâmica, nós estamos ligados. A dinâmica dos multiversos, que nenhum de nós tem ideia do que significa, das implicações no nosso universo. O que são multiversos? Hoje começa a se especular com uma linguagem um pouco mais científica, ainda que seja uma especulação filosófica. A ciência, como contrariando o que
místicos dizem, a ciência não trabalha com essa hipótese como algo empírico. A ciência trata da possibilidade de multiversos como uma possibilidade filosófica, inclusive. Isso não diminui o fato de que pode ser que haja. Eu, pessoalmente, até acho que há. De qualquer maneira, os mistérios dos multiversos se reproduzem nesse universo que sou. Então, quanto mais olhares para o micro, para o humano, para as relações, para as dinâmicas eu tenho, mais próximo eu estou do macro. Quanto mais eu me desprendo do micro, das relações, das dinâmicas, do cotidiano, do dia a dia, para me jogar na possibilidade de apreender, ou de encurralar, ou de diminuir o espaço do macro, porque o macro é infinito, não cabe na minha mente. Então eu tento encurralar isso na minha mente, ter todas as explicações. Eu sei, eu conheço, então eu me distancio paradoxalmente da possibilidade de intuir o que é. E esse é um encurralamento do medo de alguém que diz, agora eu sei, por alguma razão, um livro velho, um livro antigo, uma filosofia de povos que não existem mais, e daí? Que disseram que o mundo não vai... E aí você vai ficar de medo em medo, criando a sua fé e as suas desculpas. Como eu sempre vejo essas seitas que pregam o fim do mundo, quando passa, ou se suicidam, ou rebolam para lidarem com o reconhecimento que estavam errados. E aí vão começar, não, mas houve, é que as pessoas não sabem, mas o mundo acabou. E esses aí são pessoas ETs, e aí as desculpas virão. Então, Alexandra, não vale a pena se preocupar com isso, pensar nisso ou ficar nessa caixinha, porque isso só gera angústia, tá bom? Um beijo pra você, muito obrigado. Deixa eu dar mais uma olhadinha no WhatsApp aqui, que hoje eu tô mais nos e-mails aqui. Flávio, gosto muito de você, um forte abraço. Muito obrigado, meu amigo. É alguém que ele não mandou o nome aqui. 12 é o código do telefone da localidade, final do telefone é o 3239. Muito obrigado, tudo de bom pra você, tá bom? Comecei a ouvir você hoje. Como eu sou novo, ainda estou me acostumando e aprendendo com a sua forma de se expressar. Cheguei, muito obrigado, papai, muito agradecido pela sua mensagem. Um grande abraço para você. Um rapaz aqui, ele esqueceu de mandar o nome. Me manda o nome, você está chegando agora aqui. Quero saber como é que você se chama. Final telefone 6049. O DDD é 73. Não sei onde que é o DDD 73, mas eu agradeço muito. Seja bem-vindo. Tem sempre gente nova chegando aqui no nosso encontro e eu fico muito feliz com essas participações, esses encontros que vão se dando aqui na nossa programação. Daqui a pouco eu vou pegar mais uma mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp, mas deixa eu antes comentar uma outra mensagem. Eu não vou dizer o nome, mas é uma pessoa que tinha me escrito pelo menos eu vi a mensagem na sexta-feira, eu ia embarcar para Brasília e cheguei 2 horas mais cedo no aeroporto, por conta desses nossos procedimentos de raio-x e tal, e acabei nem tendo problema, sabe? Em Brasília, em São Paulo foi rapidinho, não mudou nada, a única diferença é que eu tive que tirar o meu computador da mochila, mas não quis arriscar. Cheguei 2 horas mais cedo, meu voo saía às 6 da manhã na sexta-feira, então cheguei às 4 no aeroporto, E aí fiquei lá sentado, esperando, aproveitei para responder e-mails, essas coisas que às vezes não dá tempo. E aí tinha uma pessoa que me escreveu dizendo o seguinte, quer ver? Deixa eu puxar aqui. Isso até produziu um texto que eu publiquei de lá do aeroporto. Flávio, eu queria sua opinião, estou interessada num curso. Hoje finalizam as inscrições, o valor é consideravelmente alto, estou sem grana, eu teria que dividir em muitas parcelas e com isso pagar um valor ainda maior em virtude dos juros. Por outro lado, eu penso que pode ser útil, preciso de mudança, quero mudar, mas não sei como. E segundo o criador do curso, fulano de tal, o curso nos dá essa possibilidade, basta praticá-lo. Estou em dúvida, querendo fazer, sem grana, tal. O que você sugere? Eu tinha respondido, olha, nada que é selvagem cabe em caixinhas. Para que ele dê o que promete, ou melhor, para que você pague o que ele te pede, ele vai ter que prometer coisas que não vai dar. Eu não faria. Bom, aí depois ela me respondeu dizendo, mas em que sentido você se refere como selvagem? Na verdade, eu decidi não fazer o curso por vários aspectos. Falta de grana, e por mais que o criador diga que não tem vínculo religioso, eu percebo fragmentos relacionados a uma religião, ao espiritismo. Eu não me interesso por ser um curso todo virtual, e não sei se conseguiria acessá-lo sempre, pois o tempo que eu tenho disponível para acessá-lo, eu posso estudar para o concurso que pretendo fazer, por achar o valor exorbitante, dizem que funciona para todos. Mas eu fiquei pensando, e se nem todos souberem administrar como tem de ser? Por que precisa ser um valor tão alto? E o criador insiste em dizer que é preço promocional, porque
que todos se dizem espiritualistas precisam cobrar tão caro para passar os seus conhecimentos? Fazem tanta referência a Chico Xavier, mas o pouco que eu conheci sobre ele não cobrava por seus atendimentos. Então eu penso que os que procuram seguir deveriam segui-lo também nesse quesito da caridade. Então é isso, desisti de fazer, até porque as inscrições encerraram ontem. Eu acho que a resposta que eu queria entre fazer ou não fazer veio no sono. Eu fui colocar o meu filho para dormir e adormeci primeiro que ele, e com isso perdi o prazo de inscrição. Vou aproveitar esse valor para investir em outras prioridades. E eu acho isso muito importante e muito bom. Que bom que você dormiu. Eu tento ser polido aqui. Eu tento ser equilibrado nos comentários em relação a esses engodos, sabe? Mas você não conhece o cara, você não pode dizer, não, mas o jeito que faz já diz, e já é suficiente. Não importa, sabe? Eu não tô, mas você tem que conhecer a pessoa para dizer essa pessoa. Eu não estou falando da pessoa, eu nem sei quem é esse fulano que você descreve aqui, mas eu não acredito nisso. Nesse mesmo momento, eu publiquei, que eu tinha respondido essa amiga na sexta-feira de manhã, eu publiquei lá do aeroporto quase um desabafo aqui no Facebook, uma pequena reflexão falando sobre isso. Eu vou compartilhar com você, e houve um fenômeno interessante, e eu sabia que era até uma experiência para confirmar isso. Foi publicado no dia 22 de julho, às 5h19 da manhã, lá do aeroporto. Eu coloquei assim: frequentemente me perguntam sobre os tais cursos que prometem a luz ou a iluminação espiritual, como se depois dele o aluno terá um upgrade espiritual. Para cobrarem o que cobram, necessariamente precisarão vender mais o que entregam. Sempre que alguém sugerir que a espiritualidade pode ser comercializada, cai fora. Sejam as igrejas gananciosas ou os tais mestres da moda, o que é selvagem não cabe nessas jaulinhas, é livre e de graça. Essa é a primeira lição que deveriam ensinar e você definitivamente aprender. E aí o que eu ia dizer é o seguinte: esse texto em relação aos outros, né? Por exemplo, o texto anterior fala sobre as nossas angústias, um texto de reflexão, houve 105 curtidas, esse texto houve 27 curtidas. Por que eu estou falando isso? Não é que eu não fico contando curtida, não é isso. E eu também não publico para ter ou não ter curtida, mas o que eu quero dizer é como isso está enraizado na gente. Eu tenho certeza que muita gente leu, fala, eu gosto do que o Flávio fala, mas eu acho que ele exagera aqui, porque o curso do fulaninho, o curso Luz Eterna Branca, o curso Seja Livre como uma águia, o curso Voe como uma esperança radiosa, radiante nas nuvens, é bom. E eu não estou dizendo que não seja, né? Qualquer desses cursos, como as palestras motivacionais, só que você for, vai ter coisa boa, vai ter pensamentos que você fala, poxa, isso eu não tinha pensado, tal, mas que fique nisso. Essa é a razão. Como a gente aqui, né? Eu não estou aqui para te iluminar, eu não estou aqui para te tornar um grande upgrade, mestre da espiritualidade quântica, holística, mística. Eu só estou aqui trocando ideia contigo. Algumas coisas podem te fazer bem, outras nem tanto, algumas você pode concordar, outras não. É assim, nós somos amigos conversando aqui. Eu entendo que de repente a pessoa fala, não, um curso tem custo, maravilha, tudo bem, mas seja honesto, né? Essa coisa de ter que vender, como a nossa amiga me chamou bastante atenção nesse comentário que ela fez aqui dizem que funciona para todos. Como assim funciona? Isso é o quê? É uma fórmula que as pessoas são iguais? Como funciona? O que é funcionar? É uma produção de consciência. Então cai fora. Hoje em dia tem muito espaço para esse misticismo besta que convence as pessoas a se tornarem devotas e adeptas de pensamentos da moda. Sempre estão criando uma ideia nova, muitas alimentadas por essa expectativa de medo, como há pouco nós comentamos, para que você seja preso e encurralado nesses cursinhos que não serão definitivos. Eles estão te promovendo consciência, crescimento, maravilha. Então vamos admitir que seja assim. Daqui a um ano ou daqui a 6 meses vão inventar outro, não foi suficiente. Agora você vai fazer o curso do relacionamento, do amor, da consciência mística. Maravilha. Agora você vai fazer o curso do aprofundamento quântico, da física quântica, e você vai ficar refém dessa história. Isso pode acrescentar, isso pode ser uma fresta? Pode. Só não justifica pagar uma grana para que seja para que te promova algum bem, porque o que te promove bem é a vida. Eu estava comentando lá no encontro, já falei aqui na rádio faz tempo, sobre a experiência de um psicanalista judeu,
um cara muito fechado, muito cético em relação a tudo e a vida. E sabe onde que se deu a iluminação da luz branca nele? Não. Ele um dia chegou em casa, foi matar uma barata. A barata fugindo. E ele parou, de repente falou, caramba, essa barata que pra mim é tão repugnante, sem nenhum significado, ela tá lutando pela vida dela. Tem vida. E isso foi desencadeando uma série de pensamentos até que o cara entendesse uma série de coisas. As baratas são mestres. Os mestres são quem nem sabem quem são, não se vendem como tal. Mestres não querem discípulos. Mestres querem formar outros mestres. Os mestres que querem discípulos são outras coisas, não mestres. Então, pessoalmente, eu vou ser direto aqui, tá? E eu tô falando de mim. Eu não faço. Eu sou contra. Eu acho ruim. Agora, isso não é um absoluto. Isso é a minha opinião. Eu admito que tem gente que faz e que gosta. Que diz, olha, isso me ajudou nisso, naquilo. E eu não nego. Eu acho que pode ser, nesse sentido, bom. Agora, não passa disso. É uma fresta. Pagar uma grana para um curso virtual, para um cara que está vendendo o curso na internet, porque é demais, porque funciona, porque isso... Pô... eu não preciso nem ouvir mais o que ele está falando, só o jeito que ele se apresenta, o jeito que ele se coloca, já diz tudo para mim. Por isso, eu fico feliz, minha querida, que você tenha perdido a hora, que você tenha dormido e que seu querido filhinho te livrou dessa, sabe? Use esse dinheiro para viajar, use dinheiro para fazer outra coisa, vai passear, e eu tenho certeza que isso vai te produzir muito mais insights, vai ser muito legal. Volto já com mais questões aqui no nosso WhatsApp 5192461960 e no nosso e-mail também, contato@webradiovagalume.com. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes. Aqui é a Viviane Aranha, de Tupéva, em São Paulo. Uma criança que não sabe correr. Imaginou? Uma criança que não sabe correr. Dias atrás, minha professora de natação comentou que estava tendo dificuldade com um aluno que não consegue dar impulso com as pernas na beira da piscina para sair nadando. Ela descobriu que ele também não sabia correr. Ele não sabe dar impulso, não sabia, não sei como está a situação dele agora, mas ele não sabia dar impulso para sair correndo e muito menos correr. E por que ele não sabia correr? Os pais disseram para ela que ele sempre morou em apartamento e sempre ficou em videogame o tempo todo. E talvez o motivo era este. Aí se mudaram aqui pro interior e aqui ainda há possibilidade de mais liberdade para as crianças. E eu acho que o garoto se sentiu meio perdido fora daquele mundinho dele. Uma criança que não sabe correr. Eu fiquei um pouco chocada com isso. Uma ótima semana para todos. E que esse garoto viva. Beijos, tchau. Obrigado, Viviane. Beijo para você também. E nós somos assim. Não é só a criança que não sabe correr porque ela foi confinada naquele ambiente. Nós não sabemos voar. Nós nascemos para isso. O potencial do ser humano é maravilhoso. Eu sempre me admirei com um fenômeno. Eu estava descrevendo agora esse fenômeno na barata, mas ele é nosso também. O fenômeno de todos os seres vivos que é ansiarem, trabalharem. A gente chama disso de instinto, que seja o instinto de preservação, o instinto da vida. Nenhum animal, você pega o mais primitivo inseto, tenta matá-lo e ele vai voar, ele vai fugir. De preservação, né, da vida, de autopreservação. A morte nos incomoda, porque nós temos um componente na gente, senão não nos incomodaríamos com a morte. Nós sabemos que há um fim, um ponto final nessa experiência física, né? Não nos incomodaria se não houvesse em nós um componente atemporal. E esse componente de atemporalidade, na minha opinião, se vincula à nossa concepção universal. Nós somos parte do universo. Nós somos o universo que tem conhecimento, que tem consciência de si mesmo a partir do desenvolvimento individual de cada consciência. A somatória das consciências, por isso que eu digo que consciência é um movimento coletivo, vai dando ao universo o autoconhecimento do que ele de fato é, porque ele, o universo, Deus, enfim, nos
nos habita. Nós somos expressões disso como gotas do oceano. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: há em nós um potencial, há em nós um universo de comunicações e possibilidades que a gente não tem nenhuma ideia. Nós estamos o tempo inteiro recebendo informações e projetando informações psíquicas, mentais, espirituais na vida, né? O tempo inteiro. E aí o ser humano, na sua primitividade, vai dando nomes, o que é normal. Então a gente pode chamar de inconsciente coletivo, a gente pode chamar de mediunidade, a gente vai dando os nomes de caixinhas, porque a gente gosta disso, a gente precisa disso, tal. E aí a gente tenta confinar algo que é muito maior do que qualquer um desses nomes naquilo, né? Então você tem que ser médium, você tem que desenvolver a sua mediunidade assim, ou é isso e aquilo. Não, na realidade todos nós somos seres absolutamente conectados, e você não tem ideia de quantas vezes você passa na rua e recebe alguma interferência, alguma influência. Eu vou usar um nome de linguagem nossa, talvez não seja exatamente dentro dessa configuração, mas algum sussurro, algum pensamento, algum chamado de uma árvore, de uma flor, de uma pessoa. Quantas vezes você diz assim: eu pensei em fulano e fulano te ligou, né? Eu lembrei de não sei quem, olha, aquela pessoa estava precisando de alguma coisa, não sei, eu fui lá e a pessoa estava. São as conexões. Só que a gente se fecha a essas conexões, a gente se encurrala quando a gente se coloca na tentativa de desvendá-las nas caixinhas que se propõem a serem detentoras disso. Então nós simplesmente perdemos a nossa habilidade de correr como esse menino, ou de voar como seres pássaros que somos. Por isso eu falo tanto contra as jaulas, as gaiolinhas, para que no céu a gente tem a experiência do voo, da conexão, da amplitude e da perspectiva de olhar. Isso é para todo mundo, não tem alguns melhores e outros piores. Isso é para todo mundo, é só bater a asa e voar. Bom dia, Flávio. Gostaria aqui de compartilhar contigo um assunto um pouco delicado. Não sei se é tão delicado assim. É que eu sou dependente químico já há mais ou menos uns 20 anos. Eu fico no máximo aí uns 6 meses limpo e acabo recaindo. Parece que quanto mais eu resisto, mais persiste em mim. E apesar disso eu levo uma vida normal. Se você puder passar alguma mensagem sobre isso, para que eu possa administrar melhor, agradeço. E esse problema não é só comigo, né? Já virou uma epidemia na sociedade. E ao ouvir os seus programas tem me ajudado bastante. Um abraço, muito obrigado aí. Meu amigo, tudo de bom para você, obrigado pela sua mensagem. Como você mesmo disse, o próprio nome diz, a dependência química é algo físico, né? Você passa a fisicamente, quimicamente depender de determinadas substâncias, o seu corpo se vicia nessas substâncias e você faz recorrência delas para se sentir melhor. Como qualquer tipo de dependência psicológica, química inclusive, existem tratamentos. Obviamente que não é o caso, não estou dizendo para você se internar numa clínica necessariamente, mas buscar uma forma de compensação química, eu não tenho sugestões nesse sentido, porque não é minha área, seria uma irresponsabilidade eu dizer o que fazer quimicamente para que você ou pelo menos diminua isso, porque aos poucos, e a questão não é que essa dependência é química, é psicológica, é relacional, qualquer dependência, na minha opinião, faz mal. Eu passo a necessariamente depender daquilo para que eu seja feliz, para que eu esteja bem. Até a dependência emocional, psicológica, por exemplo, do marido que depende da mulher, do pai que depende do filho que depende do pai. As dependências vão nos amputando, porque a nossa vida só passa a fazer sentido dentro daquele encurralamento, no seu caso, um encurralamento químico. Poderia ser de qualquer outra natureza. Isso vai nos engolindo, né? Então eu acho que o trabalho também acontece mentalmente, eu acho que a dependência química também tem componentes mentais, e eu acho que o fato de você estar aqui é muito bom. Esteja presente na vida, obviamente que não é o programa, não sou eu, mas é a vida, né? Esteja mais consciente, mais tranquilo. Você falou isso, essa luta, toda vez que eu me engajo nessa luta, piora. Justamente por conta disso, a sobrecarga psíquica de tentar lutar contra um componente que não é só psíquico, mas é muito mais químico do que psíquico, te coloca em posição de fragilidade diante desse descompasso entre aquilo que é maior,
quimicamente falando, e menor psicologicamente falando. Então, meu amigo, o ideal seria que você buscasse um médico, procurasse recursos, ajuda, além da psicológica, para que você não dependesse, não por uma questão moral, né? Não se trata disso, mas justamente por uma questão de que nenhum tipo de dependência faz bem. Dependência religiosa, dependência sentimental e assim por diante. Tá bom? De alguma maneira espero que o nosso encontro de todas as manhãs aqui te ajude e te faça bem. Um grande abraço para você, muito obrigado. Mais uma mensagem aqui no nosso 5192461960. Bom dia, Flávio, Adriano Blumenau, passando hoje aí para conferir as mensagens boas, receber conhecimentos nessa semana e desejar um bom dia, uma boa semana a todos os vagalumes aí. Estamos esperando aí em Blumenau, Flávio. Meu amigo Adriano, muito obrigado, bom dia. Eu acredito que Blumenau será logo. Eu vou me empenhar mais nisso, tá? Eu assumo que... Eu estava falando ontem lá para Valentina, lá em Brasília. Eu dizendo assim, Valentina, os encontros para mim... houve um tempo em que eu falava assim, eu vou para não sei aonde, e aí eu me empenhava em achar um lugar para alugar, uma sala, não sei o quê. Só que isso me demandava muito tempo e eu não sou um promoter, eu não sou um organizador de eventos tal. Então eu fui deixando. Mas olha, que os encontros aconteçam em naturalidade. Esse de Brasília, tudo se convergiu para que acontecesse. O espaço, tudo. A Valentina foi fundamental para que a coisa acontecesse, né? E assim vai. Então, quando as coisas convergem para que seja natural, eu vou. Em Blumenau houve aquele primeiro movimento que parecia que as coisas iam acontecer naquele momento, depois se acalmaram. Mas eu te confesso que eu vou tentar mexer um pouco nessa água para ir aí. Tem muita gente querida. Eu lembro quando eu falei da possibilidade de ir a Blumenau, quanta gente escreveu, ficou feliz, tal. Então vamos tentar, tá bom, ô meu amigo? Espero que seja logo. Vai ser muito bom poder te encontrar aí, te dar um abraço, e todos os amigos que estão em Blumenau. Um abraço para você e obrigado pelas mensagens de sempre aqui. Tem uma mensagem que chegou aqui. Que legal. A foto. Que legal. É a Fabiana, meu bebezinho de 1 ano. Ele teve problema no coração quando nasceu. Eu te mandei um e-mail e tal, mas aparentemente ele tá bem, né, Fabiana? Que coisa boa. Aliás, agradeça, viu, ao seu Felipe por tudo na vida. Essa experiência da maternidade, né? Eu falo como pai, mas a maternidade é mais até. Eu acho que é a maior experiência da vida, e eu não tenho dúvidas que você já sabe do que eu estou falando. Então, parabéns, eu adorei ver vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela sua mensagem, tudo de bom, tá bom? Um beijo para vocês dois. Obrigado também, Carla Rezende do Rio, que manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, 5192461960. Deixa eu ver aqui, tem mais uma mensagem da Sumiko, que nos ouve no Japão. Estou conectada no Japão, com muito carinho. E está ouvindo a webradiovagalume.com. Obrigado, Sumiko, um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Nós temos mais aproximadamente meia hora de programa, então vou tomar uma água aqui, vou tocar essa música aqui pra gente dar uma respirada, e na sequência eu volto com mais questões que estão chegando no WhatsApp. Dá tempo de você mandar mensagem de áudio ou texto, e no e-mail também. Vou dar uma olhada no chat. Eu sei que eu tô vendo bastante comentários passando aqui no chat, e a gente compartilha já aqui no Mensagens. Quando amor... Aqui no nosso Mensagens Chegam pela Manhã, uma das maneiras de você participar, e é uma maneira muito interessante, é pelo chat. Na página da rádio e no aplicativo também tem a opção de você entrar no bate-papo e conhecer muita gente que durante o programa comenta, participa. Então eu tô vendo aqui algumas participações. A Lua, o Marcelo, a verdade está presente quando a mente não está. A Rosângela, Flávio, gostaria que você conhecesse a constelação familiar. Grata. Rosângela, eu já ouvi falar, mas eu não sei como é que funciona isso. Não me interesso pelas essas teorias, assim, não sei. Já ouvi falar, eu sei que tem muita gente que fala bem e tal, mas eu não sei como é que funciona. Tá bom? Solange, quando eu vou fazer compras... só mais um detalhe, né? Quando eu digo que eu não me interesso, não é por desrespeitar, mas eu às vezes eu sinto que as pessoas ficam tão... É aquela história, a constelação familiar
Pode ser, eu não estou dizendo porque eu não conheço, mas eu imagino que seja uma fresta. Porque tem muita gente que ouve e fala, me fez bem, eu gosto, eu recorro e tal. Mas você sabe aquele fenômeno que eu às vezes descrevo aqui, daquele que se torna devoto da fresta? A constelação familiar me produziu pensamentos, coisas legais, maravilha. Bom, então tem que provar ou mostrar ao mundo a constelação familiar. E aí aquilo vai virando um fim em si mesmo. Deixa que seja natural, deixa que seja livre. Se a constelação familiar fez bem, incrível, maravilha. Mas tem tanta, a vida inteira faz bem. Para que a constelação familiar, para que os mensagens que chegam pela manhã, para que qualquer coisa te faça bem, isso deve repercutir, reproduzir o que é a vida. E a vida não se encurrala nessas técnicas que nós criamos. A técnica pode ser um espelhamento de um processo da vida e é muito bom, né? Mas nada além disso. Eu me lembro de um vídeo uma vez que eu estava vendo de um promotor de pensamento yogi, Vedanta e tal, e eu me lembro que esse homem, o discurso dele era para provar que a vida obviamente que não era com essas palavras, mas que a vida se encurrala, se apega aos Vedas. Então ele dizia, olha aqui, esse fenômeno, as pessoas não sabem, mas isso tudo é Veda, porque os Vedas, o Vedanta, o Veda, não sei o que, e eu pensando, ele que não sabe. O Vedanta ou a Veda é que está reproduzindo a vida e não o contrário. E se é o Vedanta ou a Bíblia ou a constelação ou a religião ou não sei o que está reproduzindo a vida, a fonte é a vida e não o contrário. É só isso, né? Por isso que eu não gostaria que, ao me ouvirem falando isso, as pessoas pensassem, o Flávio é contra isso, é contra aquilo. Eu não sou contra nada, né? Mas são todos repetidores ou reflexos. E como reflexos, o reflexo é sempre menor do que aquilo que reflete, né, da vida. São só pequenos vislumbres, pequenas imagens, pequenos movimentos que se colocam ali num ritual, por exemplo, ou num pensamento, numa ideologia, numa ideia. É nesse sentido que eu digo não me interesso, né? Porque eu não estou em busca da fórmula mágica, eu não estou em busca do grande pensamento, porque eu vejo isso todo dia. Eu encontro isso todo dia quando eu encontro a barata. Eu estava dizendo nesses últimos dias dessa viagem, eu tive o privilégio de encontrar muitas criancinhas no avião, uma do meu lado, no aeroporto, e elas sorriem, elas olham assim e eu acho tão legal essa troca, né, essa relação. Isso já é um presente, para mim isso é suficiente. Talvez eu seja um cara restrito demais, eu não tenha a sabedoria de enxergar que essa filosofia incrível e revolucionária diz, mas eu prefiro ficar na minha simplicidade de perceber nas crianças, tá bom? Um beijo para você. O Alexandre mandou aqui no chat. Deixa eu só complementar o que eu estou dizendo aqui. O Marcelo coloca assim: só não podemos nos tornar dependentes dessas frestas. Deixar fluir poderá ser mais valioso. É isso, Marcelo. A fresta é maravilhosa, mas tudo se torna mais iluminado quando, ao invés de me apegar à fresta, eu abro a janela, eu abro a porta, eu deixo arejar, eu abro as outras frestas. E aí eu percebo, isso é maravilhoso, quando você foge da superfície da linguagem, né? E é sempre uma questão de linguagem. Você vai perceber que no conteúdo, que na profundidade, tudo está ligado e tudo está falando a mesma coisa. As frestas podem ter formas diferentes, mas todas refletem o mesmo sol. Quando eu entendo isso, eu posso ver uma fresta e dizer, que legal que essa fresta está aí. Mas ela não é detentora de nada, não é produtora de luz, não é produtora de sol. É só isso, tão besta, tão simples, tão óbvio, né, que eu estou falando, que nos livraria desses movimentos, como há pouco eu li da nossa amiga. Eu não sei se eu gasto uma grana para fazer o curso online do mestre fulano, da luz branca. Não precisa. Não precisa. O curso vai te fazer bem? Pode ser que faça, mas tem tantas coisas que faz bem. Vai sentar com um amigo num café, isso pode fazer bem também. Tem tantas coisas que fazem bem, é isso só. No nosso WhatsApp, eu vou ser muito breve nesse comentário aqui. Alguém diz assim: eu estou perdida, mais perdida do que gato quando cai do caminhão de mudança. Eu não sei onde eu quero estar, onde devo ficar.
questões de necessidade física, estou cansada, vivo de olho na ampulheta do tempo, esperando que ele passe para ver se assim um trabalho onde eu possa me manter apareça, onde o meu filho por fim também consiga se manter, e assim me fazendo sentir liberdade dessa culpa que vou sentir de alguma tragédia que ocorra com ele. Tá difícil, Flávia, nossa amiga. Só para te situar essa história do filho, eu já tratei isso aqui no programa algumas vezes. Essa mãe se angustia, ela tem um filho com quase 30 anos que não quer trabalhar. E ela comentou aqui uma vez, o que me indicou que havia uma retroalimentação desse processo dela nele, e eu já vou entrar um pouco mais nisso em relação a ela, mas dizendo, mas ele não pode, é mesmo, ele vai trabalhar em quê? Ele não vai ser lixeiro, ele não vai ser... E ela sustenta ele apesar de dificuldades financeiras. Não é uma mulher rica, é uma mulher que, como ela escreveu aqui, está procurando um trabalho que realmente lhe mantenha. E na época eu disse a ela, seu filho precisa voar, deixa o seu filho voar, ele está te manipulando. Ele precisa, olha, diga a ele, eu vou te ajudar mais um mês, no próximo com menos e no terceiro com nada, você precisa fazer. E eu sinto que essa manipulação, pelo que ela descreve aqui, é a segunda vez que ela fala isso, uma tragédia pode acontecer, acontece, continua, né? Ele vai se matar se tiver que trabalhar, tal. Agora, o que fica claro para mim, minha amiga, é que não é questão do teu filho estar te manipulando. Vocês dois se manipulam. Isso é uma relação de vocês dois, isso é uma construção de vocês dois. Na medida que você me manda mensagens falando quase sempre sobre esses temas, e quase sempre eu te falo as mesmas coisas, me dá a impressão cada vez mais clara que você precisa disso, que você se apegou a isso. De alguma maneira, e eu estou falando em todo o amor, em toda a confiança, em toda a liberdade que nós temos, de alguma maneira a sua identidade está ligada a isso. Você precisa ter pena de si, você precisa ter pena do teu filho, você precisa se colocar nessa situação como uma grande vítima, quando na realidade não é. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos problemas, todos nós, nossos limites, nossas frustrações. A vida é assim, nós estamos expostos a ela. O que muda é o jeito que nós olhamos. E quando nós olhamos para a vida de outro jeito, ela vai se realinhando. Isso não quer dizer que a mudança de olhar trará prosperidade financeira, riqueza. Não é isso. Mas te mostrará que há outras frestas para que você enxergue, além dessa que você repete. Eu tô com medo, eu tô com pena, a vida é horrível e nada das pressas, meu filho vai se matar. Eu acho que você precisa quebrar esse negócio. E a impressão que eu tenho é que de alguma maneira você está alimentando essa insegurança no teu filho. Você precisa se sentir valorizada, mãe ainda do filho que já cresceu, meu bebê. Então eu preciso sustentá-lo porque ele não pode trabalhar. Isso só vai fazer mal. Eu vou te repetir uma história que eu já te contei antes aqui. Eu, em minha vida, em determinada situação, onde algumas pessoas que eu ajudava e dependiam de mim, durante muito tempo, era um processo que enfim, fazia mal, ia a todo mundo. Um dia eu percebi que a única coisa que eu não tinha feito era não fazer nada. Eu sempre que havia algum problema, eu me movimentava, eu corria, eu dava um jeito, eu me esforçava, eu me endividava. A única coisa que eu não tinha feito foi não fazer nada. Foi muito dolorido, foi muito difícil, mas foi a única coisa que deu certo. Eu deixei. Deixa que a vida, deixa que as pessoas se virem. E se eu morresse? Se eu não estivesse mais aqui? Deixa. E quando eu deixei, as coisas aconteceram. Com dificuldades, com culpas, com dores, com lamentações, com medos, mas aconteceram. Então entenda que esse processo está sendo alimentado por você, pelo seu apego a esse sentimento. Desapegue-se dele, deixe que a vida trate das coisas, deixe seu filho voar, ainda que ele esteja lhe ameaçando, eu vou me matar e coisas do tipo. Eu acho fundamental que você tenha a clareza de perceber a sua participação nesse processo. Não é a vida que é injusta contigo, não é teu filho que é uma vítima, nem você. É a maneira como você está se colocando diante disso. Bom dia, Flávio Siqueira. Bom dia, amigos vagalumes. Eu sou Júlio César, aqui do Distrito Federal, Brasília, e estou muito contente, estou muito satisfeito de ter participado do encontro sábado em Brasília. E foi legal a experiência. E o fato do endereço estar errado também, aconteceu uma coisa com a gente muito legal. Tava eu e a minha companheira e a gente perdido, procurando. E eu cheguei num policial
e perguntei assim, bom dia, você sabe onde é? Ele já falou, né, é Pestalozzi. Falei, e dando risada, tipo assim, tinha muitas pessoas procurando. E a gente andava e ninguém sabia onde era, policiais não sabiam onde era, ninguém sabia onde era. Aí de repente, eu achei um táxi, e eu parei e falei, o táxi deve saber. E eu conheci então a Bruna e o Gustavo, que estavam te procurando também, procurando um encontro. E o taxista tinha acabado de dizer para eles que tinha parado, desanimado, que não ia fazer mais nada, o taxista. E a Bruna e o Gustavo então estavam assim, desesperados, né, entre aspas, né. Aí eu convidei eles para vir com a gente, aí dispensou o taxista e veio com a gente. E a gente continuou a caminhada em busca do encontro. E com dificuldade, eu e o Gustavo descia. Aí vimos um outro táxi. Falei, vamos perguntar para aquele táxi ali. Do que nós descemos e fomos conversar com o táxi, aí nós conhecemos o Daniel, que também estava em busca do encontro, em busca da Sociedade Pestalozzi. E aí dispensou o taxista, e nós éramos 5 no mesmo carro, tudo atrás do encontro. E eu quero dizer assim, que foi muito legal, foi muito bom, e aconteceu então um grande encontro, beleza? Um bom dia para todos e boa semana, pessoal. Meu amigo Júlio, muito obrigado. Beijo pra você, pra sua esposa, pra sua família, pro seu filho de Mato Grosso, né? Ele comentou que o filho dele ia no encontro lá de Campo Grande, acabou não conseguindo ir. Mas olha, eu fiquei muito feliz em conhecê-los e eu não tenho dúvidas. Você sabe que obviamente que ninguém queria que isso tivesse acontecido, né? Coisa do endereço, as confusões. Mas eu me mantive em paz o tempo todo, sabendo que aquilo que a gente às vezes olha, aponta como contratempo, traz tantos outras perspectivas, né? Quando a perspectiva que nós imaginávamos ser não acontece e outras acontecem, bom, eu tenho a chance de ver por outros ângulos, isso também traz coisas novas. Por exemplo, para mim, pessoalmente, eu conheci o Carlinhos, né, que estava lá perdido de ônibus e tal, e eu pude levá-lo. O Carlinhos tem uma história fantástica. Olha só, o Carlinhos, ele me disse, eu sou do Piauí, eu estou morando aqui em Brasília e eu estou desempregado. Então eu tinha resolvido voltar para o Piauí. Mas quando eu vi que você viria a Brasília, eu resolvi adiar em 1 mês a minha volta para te esperar para participar do encontro. E agora eu posso voltar depois do encontro. E ele ia perder, ele estava lá andando não sei, talvez ele pegasse um ônibus, não sei. E depois eu até dei uma carona na volta para ele também. Então nós fomos juntos, depois eu deixei ele na rodoviária na volta. Então são esses encontros que vão acontecendo, né? Antes do encontro começar, pelo fato da gente estar esperando as pessoas, nós tivemos mais tempo também de ficar lá, tomando água, café, conversando e tal. Vai saber, né? Tantas conexões, tantas possibilidades que acontecem a partir desses imprevistos, que eu já tenho alguma experiência com imprevistos na vida para não me antecipar dizendo que problema, que droga, que ruim e tal. Sempre há outras perspectivas de ver. Obrigado mais uma vez, Júlio. Obrigado por compartilhar essas histórias também. Eu acho isso tudo muito legal. Obrigadão, viu? Buenos dias, Flávio e amigos da Rádio Vagalume. Saudade. Fiquei umas 2 semanas sem poder ter condições de assistir, de ouvir a programação. O programa estava numa pesquisa de campo em Minas Gerais e infelizmente não poderei estar presente fisicamente no próximo amanhã, né, em Brasília, apesar de ser 200 quilômetros aqui de Goiânia. Não poderei, terei que resolver outras questões, mas certamente estarei lá de alguma forma. E uma vez que estamos todos conectados, né? Então, nesse sentido, estarei lá também, assim como pela rádio, e que é um outro meio, né, de nos aproximarmos. E eu acho que é bacana desenvolver essa percepção de interação, né, de um com o outro, com o meio, com a natureza, e está dentro da nossa potência humana. Então, bom encontro amanhã e que traga frutos para todos nós. Grande abraço, Wellington de Goiânia.
Wellington, muito obrigado. Eu não sei se você gravou essa mensagem há algum tempo, só enviou agora. A mensagem acabou de chegar aqui no WhatsApp. Mas o encontro foi sábado, não vai ser amanhã não, como você falou aqui, tá? É bom deixar claro, porque vai que alguém aparece amanhã lá na Pestalozzi achando que é o encontro. Não vai ser amanhã, foi sábado, tá bom? Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens todas aqui no nosso WhatsApp. Fique bem, meu amigo. Bom dia, Flávio. Eu acho assim, entre encontros e desencontros, foi muito especial, foi muito legal. E se não tivesse havido esse contratempo, não teria sido tão legal. Foi muito legal, foi muito bonito, foi muito bom te olhar nos olhos. Eu amei. Muito obrigada. Obrigado, Ana Maria. Ana Maria foi uma das últimas a chegar, né? Depois que eu fui ali com o Adriano ver se tinha alguém perdido, eu voltei e aí ela estava chegando. Eu falei, Ana Maria, nós estávamos esperando vocês, ela com o filho, tal, chegarem. Já era o quê? Umas 4 e pouco, né? Ela se perdeu também. Depois ela falou, aliás, eu sempre ouço, Flávio, eu já vou avisar antes aqui para as pessoas, Flávio, eu pensei que você era mais alto. Eu tenho 1,79 m, não sou altão. Mas eu falei, a segunda vez que eu ouço isso hoje, Ana Maria. Eu falei, e que mais cabelo? Você achou que eu tinha também? Ela falou, não, isso não. Então, obrigado, Ana. Um beijo pra você. A Ana também tem uma história legal no encontro, porque ela reencontrou no encontro uma amiga que não via há 8 anos. Né? E elas não tinham combinado. E de repente a amiga falou, vem cá, você não é Ana Maria? Ela falou, como é que você sabe? Ela nem reconheceu a amiga depois de tanto tempo sem ver. E aí elas retomaram, eu falei para as duas, olha, agora não fiquem mais tanto tempo sem se falar. Se reencontraram. O encontro foram encontros, não foi um encontro, foram muitos encontros nesse encontro de Brasília. Beijo pra você, pro seu netinho, né, Ana? Você me falou, netinha, desculpa. A minha netinha até sabe a vinheta da rádio, então um beijo pra você, pra sua netinha, muito obrigado, tá bom? Passando para deixar meu registro. Muito bom esse programa, excelente semana para todos, que os ventos sejam favoráveis em todos os sentidos. Grande abraço, Micael de Contagem, em Minas Gerais. Tudo de bom. Boa semana, Flávio Vagalumes, Paz, Amor e Luz. Luiz Rogério, de Registro em São Paulo. São mensagens aqui do nosso WhatsApp 5192461960. Você vê que eu estou engolindo a tosse aqui, né? Às vezes a tosse ainda vem. Flávio, bom dia. Acredito que esse apego a cada fresta que nos faz bem vem da necessidade de segurança que nós temos. Por mais difícil que seja, quando seguimos com o fluxo e abrimos mão das frestas que nos abriram os olhos, encontrarmos outras que vão nos abrir ainda mais. Mas não é um processo fácil. Gratidão por me fazer pensar e enxergar coisas que antes eu não via. Deixa eu ver o seu nome aqui. Ana de Salvador. Muito obrigado, Ana. Mas, Ana, deixa eu te dar um exemplo que me veio em mente aqui enquanto eu li a sua mensagem. Desculpa a minha tosse. A questão é assim. Você, num determinado momento da sua vida, né, precisava muito dos seus pais. Seus pais eram seus mestres. Te ensinaram as coisas mais fundamentais e essenciais na sua infância. Na mesma proporção que você foi se desenvolvendo, qual é o papel dos seus pais? É valorizar, promover, permitir e incentivar o seu desenvolvimento e o seu voo. Os pais que por alguma razão tentam manter os filhos abrigados no seu ninho para sempre, estão fazendo mal aos seus filhos. Uma pessoa lá no encontro de Brasília estava conversando comigo dizendo o seguinte, eu estou saindo dessa cidade aqui, eu saí da minha cidade e vir para cá porque os meus pais me sufocavam. Né? Com cuidados, com mimos, E eu falei, olha, eu entendo seus pais, eu entendo você, mas eu concordo, eu acho que é preciso deixar voar. A gente tem que deixar voar. Os filhos, por exemplo, que se tornam dependentes para sempre dos pais, se tornarão pessoas frágeis. Quem vai questionar a sinceridade dos seus pais? Quem vai questionar a boa vontade dos seus pais? No entanto, em determinado momento na vida, você e os seus pais precisam da consciência de que agora você se tornou adulta. O fenômeno, a dinâmica é a mesma em relação às frestas. Então, determinada fresta nos faz bem, determinada pessoa, determinado mestre, ou quem quer que seja. Agora, se isso gerar em nós uma condição de eterna dependência, nós nos infantilizaremos, nós nos fragilizaremos. Por isso a gente deve caminhar. Por isso que eu digo até comigo aqui, não fique só me ouvindo, não fique só... Veja a vida, ouça coisas, leia livros. Eu não sou dono da verdade, né? Aí a gente consegue manter a nossa relação de amizade. Porque senão vai virar dependência, e a dependência pode desembocar em alguns fins. Um deles é a frustração.
a hostilidade, a frustração, e o outro é a fragilização, a imbecilização, e eu não quero isso. Então eu não diminuo a importância das frestas. No entanto, nós não podemos depender delas. É só isso. Beijo pra você, muito obrigado. Bom dia, Vagalumes. Bom dia, Flávio. É a Daniela Santos, de São Paulo. Que bacana que seu encontro foi 10 lá em Brasília. Muita energia positiva para todo mundo que esteve lá e todo mundo aqui de fora. Mandou uma vibração legal para vocês. Flávio, ontem, domingo, foi aniversário da nossa Vagalume, amiga Ilara Prado, lá de Rio Claro. Um beijo para ela, bem carinhoso. Ilara, beijo para você. Feliz aniversário. É verdade, valeu. Aliás, eu mandei uma mensagem para Ilara ontem, desejando os parabéns para ela, por isso que eu acabei nem falando aqui, mas me conecto ao seu beijo, a Ilara. Mais uma vez, parabéns. A Ilara sempre está muito presente, muito ativa aqui nas redes sociais e em tudo mais. E como eu disse a ela na mensagem do WhatsApp ontem, dizendo, olha, o aniversário são marcos, né? A nossa vida, o nosso caminho sempre é cheio de marcos. É um dia como qualquer outro, mas é um marco para que a gente olhe e faça o balanço de como nós continuamos sendo quem éramos, como nós de alguma maneira, apesar obviamente de evoluirmos, mas nos mantemos na pureza que um dia tínhamos, na ingenuidade que um dia tínhamos, e o quanto nós estamos longe de casa, a casa que originalmente nós éramos, a coerência dentro disso eu acho importante, obviamente que levando em consideração a experiência, a mudança, os avanços, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente fazer esses balanços assim. Beijo mais uma vez para Ilara, beijo para você, Daniela, obrigado mais uma vez pelo seu carinho aqui, tá? Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes. Chegando no finalzinho aqui para mandar um áudio, dizer que eu estou um pouco na correria, mas estou ouvindo algumas partes do programa, vou ouvir a reprise. Só para deixar um abraço para todo mundo, que eu estou ouvindo a rádio, estou meio sumida, mas estou sempre acompanhando e espero, né, que a gente tenha uma ótima semana e que e as festas nos façam enxergar muita coisa. Que essa semana seja uma semana para todo mundo boa, independente de onde vocês estiverem, que a gente tenha uma semana bacana e que qualquer problema que a gente esteja passando, essa é uma mensagem assim, para todo mundo que hoje tem gente que está bem, tem gente que não está. Eu acho que essa mensagem aqui para que a gente enxergue o outro lado, enxergue de fora o problema, para que assim a gente consiga chegar numa solução. É isso que eu tô fazendo, né? Tô tentando enxergar os meus problemas de fora. Um beijo a todos, beijo Flávio, uma ótima segunda-feira para todos. Muito obrigado, Érica, tudo de bom. Olha, só um adendo aqui, adicionar alguma coisa ao seu comentário, né? As frestas não nos fazem enxergar, as frestas estão todas lá. A gente só precisa abrir os olhos e ver. A fresta não faz nada. A única coisa, eu que sempre digo, a única coisa que a fresta faz é sair da frente. É tirar esse acumulado, essa sobrecarga de conceitos, de pensamentos, de preconceitos, de crença. Tudo se impõe entre nós e o horizonte. Então você vai tirando, e aí tá lá. A fresta tá lá, né? É como aquela história que eu sempre digo, o sol que se esconde por sobre as nuvens num dia nublado. Quando as nuvens se dissipam, o sol está lá. E há fenômenos lindos. Aliás, hoje eu troquei minha foto de capa no Facebook, na fanpage. Na minha fanpage eu botei uma foto de uma nuvem assim, que parece uma onda, e um arco-íris projetado sobre ela, eu tirei essa foto chegando em São Paulo na sexta-feira de manhã. Um fenômeno maravilhoso, parece uma onda. E aí, se você reparar no meio da foto, tem um arco-íris, que era justamente o reflexo do avião nas nuvens, e gerou uma espécie de um arco-íris que foi nos acompanhando durante boa parte do voo. São fenômenos lindos. Para quem estava lá embaixo não era possível ver somente as nuvens, mas por sobre as nuvens há o sol e os fenômenos que nós simplesmente vemos. Tá bom, Érica? Muito obrigado pela sua mensagem, tudo de bom. Obrigado, Fabiola. Toda vez que tem algum encontro eu fico com muita vontade de ir, mas eu moro em Londrina e vejo que o pessoal do Paraná é tão quietinho. Em um próximo encontro em São Paulo tentarei ir, pois é local mais próximo a mim. Ouvi alguém dizer sobre o netinho que já sabe a vinheta. Achei engraçado. A minha filha tem 5 anos e quando eu te ouço à noite ela diz: mamãe,
de novo a Rádio Vagalume, super beijo, boa semana. Obrigado, Fabiola, beijo para você, para sua pequenininha. Eu pretendo voltar ao Paraná, eu já fiz um encontro em Curitiba uma vez. E eu tenho muitas razões para querer fazer de novo no Paraná. Espero que aconteça em breve, e se não for lá, que seja em São Paulo, mas que você possa ir sim. Tomara que dê certo, tá bom? Obrigado para sua filhinha também. Bom dia, Flávio. Sobre isso que uma ouvinte falou sobre a criança que não sabe correr, eu lembrei que ontem eu li sobre um estudo feito em 10 países com 12 mil pais e filhos e crianças de 5 a 12 anos. Falava que essas crianças passam menos tempo ao ar livre que os internos em prisões de segurança máxima. São menos de 30 minutos por dia. E assim, entre outras coisas, as crianças vão se distanciando da essência selvagem, espontânea, livre, conectada. E não só por isso, mas também por isso, acontecem os adultos formatados e desencontrados de si mesmos. Precisamos do sol, de terra, pé no chão, corridas, mergulhos, para oxigenar a alma, em unidade com tudo que vive. É a Lua que nos manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Lua, muito obrigado. Aliás, obrigado, Lua, pela ajuda no sábado também. A Lua fez algumas pontes por WhatsApp para pessoas que estavam perdidas. Eu já agradeci, ela me ajudou e eu fico muito feliz. E a sua mensagem tem tudo a ver, Lua. Muito obrigado, grande beijo para você, tá bom? Quero mandar um abraço pro meu amigo Vitor. Ele está nos ouvindo aqui. Se puder, comente, eu ainda vou escutar hoje e tal. Ele está falando que sofria de depressão, passava a madrugada acordado com insônia, depressivo, até comecei a correr. Olha lá, tudo a ver com o que a Lua comentou. A correr todos os dias às 6 da manhã sozinho. Nessas longas corridas percebi o quanto nos limitamos, descobri um grande potencial para correr que jamais imaginei. Consequentemente, a liberação de endorfina fazia bem para minha saúde física e mental. A grande lição que tive é o quanto criamos limites e só descobrimos nossa capacidade quando testamos para valer. Queria fazer esse apelo a todos os vagalumes: vá até seu limite, até onde você achar que não vai aguentar mais. Continue, que irá encontrar um ponto que nunca encontrou e verá que a luz está logo ali. Vitor é quem nos escreve. Meu amigo, tudo de bom. Você sabe que muitas situações que a gente fala sobre depressão, sobre tristezas inexplicáveis e tal, tem a ver justamente com isso que a Lua comentou, que você comentou, com esse encurralamento que a gente se coloca. Nós perdemos o contato com a luz, com o sol, com a natureza, com o verde, e isso é a nossa essência. Se você tira uma flor do seu habitat, se você tira uma planta do seu habitat, se você tira um animal do seu habitat, eles morrem. Nós também somos animais, nós também somos planta, nós também somos seres aqui. E nós temos o nosso habitat natural que naturalmente se conecta à luz do sol, à natureza. Tem gente que vive na cidade que não pode, eu entendo, trabalha e tal. Mas não perca essa dimensão. Eu me lembro aqui, eu ainda faço isso sempre que dá, mas tinha uma fase da minha vida assim, eu tinha uns 18 anos, eu morava num prédio lá em Santana, na Voluntários da Pátria, em São Paulo. E eu trabalhava o dia inteiro na rádio e tal, não tinha dinheiro para nada, nem para ônibus direito. Mas eu me lembro que eu estava com uma angústia. Então o que eu fazia? Eu saía à noite de casa e ia caminhar na cidade, na avenida, mas eu pegava umas avenidas mais calmas e andava sob a lua, prestando atenção no céu, na lua, nas árvores. Poxa, aquilo sempre me alimentou. Esses espaços são necessários. A gente dá desculpa, não, até para isso eu preciso de dinheiro, eu preciso me mudar para uma casa de praia, eu preciso... Não, vá na tua rua, vá no teu quintal, abra sua janela, né? Mas não se feche para esse contato, porque isso tem a ver com o encurralamento. Hoje nós falamos muito sobre o encurralamento, a diminuição de espaços, e nós somos cada vez mais remetidos a esse mundo virtual que nos impede de enxergar, né? Nos impede de ver. Às vezes a solução é muito mais simples. Não se trata de uma reconstrução completa mental. Se trata às vezes de uma desconexão do nosso habitat. Isso que o nosso amigo falou, uma depressão, e resolvi correndo, é lindo e verdadeiro. Às vezes a depressão se resolve correndo, caminhando, vivendo, saindo de casa. É fundamental. No sábado, quando cheguei às margens do lago, é uma mensagem do WhatsApp aqui, pedi informação sobre a Pestalozzi, ninguém conhecia aquele endereço. Ainda assim permaneci quieto. Ali, mais uma vez, eu percebi que pequenas atitudes são responsáveis por nos levar de um polo a outro em instantes. Fiquei tranquilo, mesmo sem saber para onde eu ia. E de repente você apareceu logo na minha frente.
E eu que poderia não participar do encontro, fiquei até mais tempo ao seu lado por causa da carona. Valeu, Flávio, todos que participaram. Aqui é o Carlinhos. Poxa, Carlinhos, que bom, meu amigo. Obrigado, Carlinhos, e você tem toda a razão. E para mim também foi um privilégio conhecer a tua história, te conhecer ali. A gente conversou, ficamos esperando o Caleb que vinha de moto, né? A gente parou lá e ficamos batendo papo. Depois nós voltamos juntos, deixei o Carlinhos na rodoviária. Tomara que você tenha voltado bem. E eu te agradeço, Carlinhos, e acho que isso é um bom exemplo. Talvez se você tivesse desesperado, vou sair correndo, vou ver se aqui alguma coisa tal, teria se perdido, né? Se aquietou. E aí tudo conspirou para que desse certo. Mais uma vez, meu amigo, tudo de bom para você. Muito obrigado, tá bom? Eu tô sendo mais rápido aqui porque já são 10h10. Já passamos 10 minutos do horário do encerramento do Mensagens, mas isso tem se tornado um hábito, né? Então acho que ninguém se importa. Eu tô reservando um áudiozinho especial aqui pro nosso fechamento. Eu quero encerrar o programa de hoje de uma maneira diferente, eu já explico. Mas terminando aqui, a Viviane mandou mais uma mensagem de WhatsApp dizendo: sobre o filho dessa mulher que diz que ele não quer trabalhar, ele precisa se sentir útil. Ser útil faz bem para qualquer pessoa. Quem sabe um trabalho voluntário vai dar um despertar a ele. Seria interessante a mãe e o filho juntos serem voluntários. Ótima ideia, Viviane, uma ótima ideia. Pode realmente ser. Pense nisso, a nossa amiga que talvez esteja, espero, nos ouvindo ainda. Espero que tenha entendido também o que eu falei, mas não adianta eu me propor a estar aqui ajudando, né, e não sendo honesto com aquilo que eu sinto mesmo. Por isso justamente por partir de uma perspectiva de amor mesmo para falar, eu fico à vontade para falar o que eu penso em relação às questões. E eu acho que essa tua dica tem tudo a ver. Muito obrigado, tá bom? Eu acho que com essa a gente vai encerrando o nosso Mensagens de hoje. Lá no encontro, algumas pessoas me falaram muito sobre uma mensagem especial, um áudio meu, que é um áudio que nasceu de um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, virou um vídeo que está na internet. De vez em quando eu uso esse áudio aqui, e uma pessoa comentou lá no nosso encontro um negócio muito interessante. Ela falou: um dia eu me meti num caminho nada a ver, eu estava atrasada, as ruas estavam fechadas, tal, e o meu filho, o Matheus, o Matheus de 14 anos, que estava lá participando, super querido, fazendo perguntas, eu achei muito legal. Tem praticamente a idade do Flavinho, né? Eu até mandei um WhatsApp depois pro Flavinho, falei: cara, tinha um Matheus aqui de 14 anos, ele disse que joga LOL também. Enfim, eu disse pra ele qual é o teu nome no LOL, pra ver se ele te acha, tal. Eu achei muito, muito legal. Disse que o Matheus falou pra mãe, assim, que me perdoe, me fugiu o teu nome agora, mas ele dizia assim: mãe, não se desespere, lembra do Não Perca a Esperança, do Aquete, do Flávio? E ela falou: aquele áudio seu, Não Perca a Esperança, já me fez bem tantas vezes. Outras pessoas, teve uma outra pessoa que me falou isso também. Então hoje eu quero encerrar com esse áudio, te mandar um beijo, te agradecer por tudo, aos que foram no encontro, aos que estiveram aqui, aos que não puderam ir, mas estavam de outra maneira. Muito obrigado, tá bom? O nosso encontro fica por aqui. Mensagens que Chegam pela Manhã será reprisado hoje, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, no horário de Brasília, aqui na nossa programação. E amanhã eu volto de manhã com mais um encontro ao vivo. Fique bem e olha, eu sei que as coisas às vezes não são moles, não, mas a gente está exposto, né, às contrariedades da vida. Diante delas, só não perca a esperança. Um beijo. Tchau. Não lhe parece muitas vezes que o mundo ficou louco? É como se as coisas nem sempre se encaixassem, como se a pressa e o entorpecimento de olhar fossem roubando a essência das pessoas. O dinheiro é o norte, junto com o consumismo, a produtividade a qualquer preço e tudo que isso deriva, como o egoísmo, a violência, a ganância estabelecida em nome da fé, da saúde, da política, do que era para ser bem-estar básico do ser humano. Então chega determinado dia em que você desliga a TV irritado ou soca o volante ou simplesmente olha no espelho e diz: cansei. Como se a caminhada no contrafluxo estivesse no limite e a possibilidade de ser como todo mundo, de desistir, de simplesmente seguir a manada soasse como possibilidade tentadora. Eu sei como é. Confesso que há dias em que não quero escrever, que sinto não ter muito a contribuir, como se estivesse tentando apagar um incêndio com uma canequinha. Eu sei como se sente. Quando isso acontece, eu não luto. Lembro que estamos no mundo das relatividades, que carregamos em nós luz e sombras, que estamos aqui para aprender a amar. Então como é que não doeria? Como seria fácil? Sim, nada é tão certo. E nas incertezas há muita beleza.
A dor faz parte do processo, o inconformismo, o cansaço, a sensação de remar contra a maré também. É normal, é natural. É sinal de que você não se tornou um psicopata existencial, do tipo que vê, mas não enxerga, que sabe, mas não sente. Afinal, nem sempre o mundo é um lugar fácil para viver. Não são apenas os insights que nos elevam. Tampouco haverá plenitude enquanto convivermos com tanta dor. Portanto, se esse for o seu processo hoje, receba aqui minha solidariedade, meu carinho e minha completa certeza de que isso passa. Acredite, isso passa. É como acordar com passarinhos cantando depois de uma madrugada de tempestade, raios, ventos, medo. É como estar no meio da multidão em alvoroço e ser resgatado por um abraço amigo e acolhedor. Como a voz de quem amamos, interrompendo ruídos, como um dia de sol depois de semanas de chuva. É como sentir que tudo se perdeu, até que um inesperado sinal de renascimento mude as perspectivas. Quando passa, você percebe que saiu mais forte do que entrou. Isso é maravilhosamente inexplicável. Aos poucos tudo vai ficando claro e a dor fazendo sentido. Tudo se encaixando, clareando, harmonizando, apesar dos pesares, equilibrando sem que você tenha feito nada. Só percebeu, só se aquietou, só enxergou. Uma das coisas mais lindas dos humanos não é a capacidade de lutar, de estar forte sempre, de resistir, de ser fortaleza ambulante. Não. Não é aí que mora a nossa força. Nossa beleza está em nossa relatividade, na fraqueza que amanhã se transcende, no choro que sim pode acontecer e quando passa, lava a alma, na dor que nos deixa mais fortes, na capacidade de reconhecer sem medo, sem culpa, sem remorso nossa humanidade e então transcendemos. Sejamos humanos, só não perca a esperança. Todos têm direito a dias ruins. É normal sentir que as forças acabam, mas ela volta melhor, depurada, enraizada. Só não perca a esperança. Ainda há muitas coisas boas no seu caminho. Eu sei que há. Portanto, caminhemos. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.